501. Aparição oportuna. Um incêndio selvagem surgiu quando os projéteis de artilharia corrosivos criaram um cobertor de raios no céu. Os brilhos de numerosos feitiços de ataque giravam em torno da sede do clã Ouroboros, desdobrando-se em camadas continuamente no pântano fosforescente. A fim de proteger sua organização e sua pátria, os formidáveis Sualocos fizeram de tudo contra seus oponentes, igualmente poderosos. A terra estava manchada de sangue e ossos. Fora do quartel-general, dois gigantes rugiam ferozmente em seu emaranhado. Cada golpe enviava tremores pela terra, como se formando um terremoto sem fim. Esse tipo de batalha notável era incomum mesmo no continente central e merecia ser registrada como lendária. O intenso confronto durou um dia inteiro, mas nem as criaturas, nem os magos, nem os feiticeiros mostraram sinais de recuo. Os magos podiam suportar a intensidade da batalha, e as duas criaturas gigantes podiam fazê-lo ainda mais facilmente. Por outro lado, Faisal exibia um olhar descontente de dentro da sala de comando. A zona leste está 37% danificada, as muralhas da cidade 55%. A energia consumida pelo duo Serpente Aniquilador é muito grande, 67% do nosso armazenamento combinado já está esgotado. Não podemos continuar por muito mais tempo. Como não poderia haver um preço a ser pago por eles para manter uma força de combate no reino da Estrela da Manhã? A besta Kiosa dependia de uma quantidade assustadora de comida como sustento. Por outro lado, os Sualocos do clã Ouroboros só podiam usar a energia armazenada das múltiplas Magustoes para alimentar o duo Serpente Aniquilador. Faisal entendeu que uma marionete sempre seria uma marionete. Assim que o suprimento de energia fosse encerrado, o duo Serpente Aniquilador voltaria à sua forma original. A energia restante foi insuficiente para eles continuarem segurando o forte. Se isso continuasse, com o esgotamento de seu trunfo, o clã Ouroboros parecia estar pronto para o extermínio. Mentor, por favor, volte assim que puder. Não importava o que Faisal pensava anteriormente. Seus apelos agora eram extremamente sinceros. Pela família. Para a linhagem. Para a glória de nossos feiticeiros. No campo de batalha da Zona Oeste, Freya estava coberta de sangue da cabeça aos pés, vários cortes por todo o corpo. No entanto, ela lutou por pura força de vontade e obstinação, bloqueando diretamente o Demon Magus à sua frente. Admita a sua derrota. Você não tem mais a proteção de seus magos Estrela da Manhã, você está destinado a cair. O chefe do Demon Magus estava sem fôlego. Enquanto falava sentimentalmente, existem poucos magos que podem manter a batalha comigo por mais de 30 horas. Ponto. Olhando em volta para o campo de batalha bagunçado cheio de cadáveres de Sualocos de linhagem, Freya fechou os olhos por um momento. Quando ela os abriu novamente, eles brilharam com ferocidade. Eu juro não ceder. A glória da linhagem de Sualocos não pode perecer em minhas mãos. Que decisão tola, repreendeu o chefe. Se for assim, não terei misericórdia. Como se um selo tivesse sido destrancado, a corrente de ferro em sua mão direita quebrou, quebrando e caindo em segmentos. Chamas negras e escuras subiam continuamente do braço, e a sensação anterior de perigo de Freya havia aumentado 10 vezes. Este braço do demônio é um tesouro precioso que adquiri depois de enfrentar inúmeros perigos. Um braço aterrorizante, completamente revestido de escamas e com garras afiadas na ponta, foi revelado quando a corrente quebrou. Comparado com a transformação dos outros membros do Demon Magus Army, o horror que esse braço exalava era muito mais aterrorizante. Isso pode ser considerado um verdadeiro braço do demônio. Os magos da fase de cristal que caíram para este braço número 7. Hoje, você será o 8º. O chefe rugiu, balançando o braço para frente. Uma chama negra assustadora irrompeu, bloqueando toda a área como uma jaula. Com a vitória do exército aliado, Autumn soou, audível para toda a região. Um Magus apareceu no meio do campo de batalha. Com olhos prateados e sobrancelhas afiadas como espadas e um manto de Magus, decorado com imagens de demônios torturados, cobrindo seu corpo. Embora ele apenas permanecesse silenciosamente no espaço vazio, sua presença gerou um forte domínio que envolveu todo o quartel-general do clã Ouroboros. Em apenas um momento, o caos do campo de batalha havia diminuído, dando origem a um silêncio mortal. Até mesmo a besta Kiosa e o aniquilador da serpente duo pararam no meio de sua intensa batalha. Eles sentiram uma ameaça enorme e iminente desse minúsculo corpo humano.
É o caçador de demônios Cyril. Por que ele se mostrou com antecedência? A Magus ruiva perguntou incrédula. Cyril, dizem que você é uma pessoa que não se preocupa com a reputação. O Magus de cabelos verdes não parecia impressionado, vendo as circunstâncias positivas do nosso lado. Você deve ter corrido aqui para assumir o crédito à força. Ele é um exaltado Morningstar Magus, porque ele roubaria algo de você. A Magus feminina cobriu a boca e riu. E a reputação de Cyril entre os magos Estrela da Manhã. Você descobrirá em breve. O Magus masculino sorriu amargamente. No mundo dos Morningstar Magi, todos sabiam que o caçador de demônios Cyril carecia de toda forma de cavalheirismo. Ele era arrogante e desavergonhado, aproveitando os recursos e tesouros de magia de nível inferior. Você não vai mais atuar? Eu? Como posso interferir? O Magus masculino estendeu a mão e gesticulou. Todo mundo claramente fez alguns acordos com o caçador de demônios. Na frente de um Morningstar Magus, eu sou apenas uma formiga um pouco maior, não mais do que isso. Depois disso, ele riu de si mesmo e continuou, não importa o que aconteça, com a adição do caçador de demônios, esta batalha terminará em breve. Ponto. No campo de batalha, os Warlocks que ainda não haviam alcançado a Hidropaz estavam confinados pela enorme pressão, e até mesmo se mover parecia ser difícil. Mesmo os nobres da fase de Cristal 3 ficaram desamparados quando perceberam que sua capacidade de reunir partículas elementares havia sido reduzida pela metade. Mesmo ativar sua força espiritual provou ser extremamente difícil. Sob o efeito do domínio de um Morningstar Magus, todos os magis de nível inferior eram como formigas. Acabou. Está tudo acabado. Faisal deslizou para o chão, testemunhando o massacre implacável dos Warlocks. Sua expressão ficou mortalmente pálida quando ele sentiu a vida se esvaindo dele. Com o apoio do domínio do caçador de demônios, os militares aliados imediatamente destruíram muitas regiões de defesa, mesmo quando o último pedaço da barreira defensiva foi destruído. No centro de tudo, Cyril zombou no ar. Uma projeção de enormes garras afiadas apareceu e estendeu a mão e atacou a fonte de energia no centro da cidade. Uma barreira colorida apareceu, bloqueando as garras afiadas. Então, tanto a barreira quanto a garra em um instante antes de se transformarem em cinzas, desaparecendo no vazio. Um item bastante bom. Pena que só poderia bloquear um ataque no Reino Estrela da Manhã. Cyril riu com vontade, o brilho de seu corpo ficando mais brilhante. Quantidades horríveis de partículas elementares coagularam mais uma vez, como se um tsunami tivesse colidido com a barreira brilhante. A membrana rachou e a fonte de energia foi extinta. A enorme formação defensiva de feitiços que apoiava toda a cidade estava sob o ataque do exército por um dia inteiro. As torres Magus combinadas, bem como as várias formações de feitiços, desmoronaram ruidosamente. Como uma tela de água sendo dispersada, a membrana desapareceu e toda a sede do clã Ouroboros tornou-se visível para o inimigo. Não. 2 lágrimas rolaram pelo rosto de Lucian enquanto ele gritava. Uma enorme flor carnívora de quase 10 metros de altura o devorou por completo. Mesmo tendo suprimido a outra parte com todas as suas forças. Depois de ser enfraquecido pelo domínio Morningstar, ele só podia esperar sua morte. É isso? Os maxilares de Freya estavam cerrados com força. Ela sabia que não era páreo para seu oponente. Sob os ataques do braço do demônio, ela agora cortou uma figura extremamente lamentável, desmaiando no chão após sofrer ferimentos graves do domínio. Vendo a garra afiada avançando em sua direção e os olhos frios e impiedosos do demônio Magus que a possuía, Freya ficou deslumbrada. Em um piscar de olhos, o tempo pareceu desacelerar. Sua vida passou diante de seus olhos como se ela estivesse lendo um livro ilustrado, folheando página por página. No final, seus pensamentos se desviaram para um jovem feiticeiro vestido de preto. Ele sorriu calorosamente para ela, a paixão em seus olhos o suficiente para fazer os corações de todas as feiticeiras palpitarem. Eles seriam atraídos por ele como uma mariposa pela chama. Independentemente do perigo do incêndio. Independentemente disso, essa atração acabaria sendo fatal. Adeus. Leilin. Uma única lágrima brilhante escorregou do canto de seus olhos. Ponto. A garra afiada e escamosa com suas chamas escuras e energia aterrorizante trouxe um vento intensamente violento enquanto apontava para o corpo dela. O demônio Magus através dela estava muito confiante em suas habilidades.
Ele poderia lidar com um cristal Paz e Magus que estava armado até os dentes facilmente, esquecer um Warlock que estava gravemente ferido e suprimido. Ele estava até imaginando a morte desta feiticeira na frente dele, o sangue e os órgãos internos se espalhando por toda parte. No entanto, nada foi gravado em pedra. De repente, o chefe sentiu como se sua mão estivesse presa em um aro de ferro, tornando-o incapaz de dar outro passo à frente. Ele olhou para cima e ficou atordoado. Um Warlock vestindo uma túnica preta de Magus estava parado na frente dele. Ele tinha longos cabelos negros, um rosto extremamente bonito e traços de um feitiço demoníaco que poderia atrair a atenção de todas as feiticeiras. Ele parecia ter aparecido em um flash. Sua mão direita agarrou o braço do demônio, e a outra irradiava um fluxo de ar em forma de serpente negra que mantinha Freya no lugar. Os olhos fechados de Freya se abriram e ela viu Leilin. Incapaz de se conter, ela deixou escapar. Se Leilin. Estou sonhando. Não. Você não está sonhando. Você se esgotou. Descanse enquanto cuido de todo o resto. O sorriso brilhante de Leilin foi reconfortante e colocou o coração de Freya para descansar. Sonolenta, ela adormeceu. Quem é você? O chefe ficou chocado além das palavras. Para alguém ser capaz de permanecer calmo sob o domínio da estrela da manhã e até mesmo fazer com que o próprio chefe fique desamparado, essa pessoa não deve ser fácil de lidar. Além disso, ele nem conseguia ver através da energia da parte oposta. A sensação era como se o demônio Magus balançou a cabeça, forçando sua mente a abandonar tais pensamentos, pois ele não queria se assustar. Ele estava com medo de perder toda a confiança, ajoelhando-se e pedindo misericórdia se sua linha de pensamento se desenvolvesse ainda mais. 502. Ignição de linhagem estrondo. Chamas negras escuras explodiram do braço do demônio junto com lâminas afiadas semelhantes a facas. Era óbvio que o chefe demônio Magus tinha definitivamente usado tudo o que tinha nas mangas para este ataque. Infelizmente, sejam as chamas ou as lâminas, eles não podiam nem deixar um arranhão nas palmas brancas de Leilin. A chama foi extinta momentos depois de explodir. Bom dia. Bom dia. Os dentes desse chefe começaram a bater. Ele tinha a sensação de que as coisas estavam indo mal. Quem diria, o plano de todo o exército da aliança poderia ter sido prejudicado. Mestre, me salve. À beira da vida e da morte, ele imediatamente clamou pela ajuda de seu mestre. Procurando por ele. Tarde demais. Leilin balançou a cabeça e uma lâmina negra de luz passou por ele. Este mago assustador, que estava na fase cristal e tinha uma força insondável com a adição de seu braço demoníaco, foi cortado em dois assim. Seja defesa inata ou equipamento mágico, todos eram como o ar na frente da lâmina de luz negra, sem oferecer resistência alguma. Mesmo no momento da morte, o rosto da outra parte mostrava perplexidade. Vendo seu melhor subordinado morto, Cyril naturalmente teve uma reação. Quando ele entendeu a situação, uma expressão ainda mais horrorizada surgiu em seu rosto. Leilin. Sou eu? Leilin entregou Freya aos cuidados de seus subordinados e flutuou no ar. Seu olhar se fixou em Cyril, sem mostrar nenhum traço de fraqueza. Brum. Como se uma besta antiga tivesse despertado, um campo de força misterioso, mas poderoso, começou a emanar de Leilin, compensado rapidamente o domínio da estrela da manhã de Cyril. Para seu alívio, todos os feiticeiros do clã Ouroboros sentiram como se um fardo estivesse sendo tirado de suas costas, restaurando imediatamente sua força espiritual anteriormente lenta capacidade total. Você já avançou para o reino Estrela da Manhã. Cyril conseguiu se espremer pelas fendas entre os dentes cerrados. É claro. Leilin riu brilhantemente. Com apenas essas duas palavras dele, todos na cena ficaram maravilhados. Um tempo atrás. Deixei Parker e Tanasa ao lado de Freya. Não há necessidade de me preocupar. Leilin, vestindo um manto preto solto, ativou a última formação de feitiço. Uma porta mecânica caiu, juntamente com a ativação de várias camadas de selos. Runas vibrantes vagavam próximas umas das outras pela superfície da porta de ferro. Leilin usou todo o conhecimento que tinha sobre formações de feitiços defensivos nisso e, junto com as capacidades dedutivas do AI-Chip, até mesmo um Morningstar Magus levaria um tempo para forçar seu caminho. As paredes da câmara secreta estavam repletas de runas de isolamento de aura. Pode-se dizer que esta sala é um dos lugares mais bem escondidos do continente no momento.
Não havia escolha sobre isso. Este assunto dizia respeito ao seu avanço para o reino Estrela da Manhã, e Lei Lin não ousaria ser desleixado. Este não era seu feudo no quartel-general, mas um porão onde guardava suas compras secretas. Todo o processo foi controlado apenas por ele e, para um observador, pareceria completamente sem relação com Lei Lin. Em sua própria mansão, ele montou a mesma formação de feitiço defensivo, exibindo a fachada de que ainda estava lá. Em momentos tão críticos, Lei Lin estava extremamente vigilante. Ele até achou difícil confiar em alguns de seus subordinados. Enquanto passarmos por isso, tudo ficará bem e tudo o que o futuro nos reserva são vistas ilimitadas. Lei Lin suspirou suavemente. Como se ele liberasse todas as suas emoções, seus olhos ficaram claros e ele se acalmou. Ele se sentou no chão, e alguns itens surgiram em suas mãos. Um dedo branco leitoso com algumas rachaduras estreitas, um tubo de sangue dourado emitindo ondas de energia aterrorizantes, bem como uma pilha confusa de cristais de força espiritual. Esses cristais eram principalmente de seus despojos, enquanto uma parte deles veio dos presentes de Freya e de sua própria coleção. O caminho para a Estrela da Manhã é vasto e longo. Muitos magos da fase de cristal nem mesmo têm a chance de entrar em contato com esse gargalo. Lei Lin manteve uma expressão solene. Ele havia avançado para a fase cristal há pouco tempo e já estava pensando em avançar para a Estrela da Manhã. Se fosse um magus comum, não passaria de um sonho. Mas ele era diferente. Ele tinha muitas cartas na mão e conhecimento abundante, tanto que até mesmo alguns magos da Estrela da Manhã só poderiam desejar. Mesmo com apenas o osso do dedo Lamia, warlocks que ficaram presos por anos ganhariam a possibilidade de romper. Aí Chip, relate minha condição atual. Lei Lin Falier, rank 3 Warlock, Cristal Paze, linhagem, Gigante Kemoin Serpente Força, 40 Agilidade, 35 Vitalidade, 55, Força Espiritual, 356,5, Poder Mágico, 356, Poder Mágico em sincronização com Força Espiritual. Aiship respondeu lealmente. Depois de avançar para a fase cristal, sua própria força espiritual aumentou apenas ligeiramente. Em vez disso, foi sua força e vitalidade que tiveram um surto de crescimento sob o efeito das técnicas da Multi-Armed Race. A força espiritual de nível 3 varia de 200 a 400. O primeiro limite para avançar para o reino da Estrela da Manhã é atingir um valor crítico, preenchendo todo o seu mar de consciência. Como Aiship já havia deduzido mais da metade das informações sobre o reino Morningstar, Lei Lin atualmente não tinha dúvidas quanto ao seu caminho. Na verdade, foi por isso que ele teve que esperar que o progresso da dedução do Aiship chegasse a tal ponto antes que ele pudesse avançar. Muitas vezes, o motivo crucial para o fracasso na promoção era exatamente a falta de conhecimento sobre o caminho para o Morningstar, bem como o manejo dos muitos problemas da vida real durante a promoção. As deduções do Aiship no reino da Estrela da Manhã compensaram isso, eliminando quaisquer confusões remanescentes que Lei Lin tinha. Até certo ponto, ele também precisava agradecer ao Rei da Montanha Azure por isso. Se ele não tivesse enviado, ambiciosamente um clone, o Aiship provavelmente não teria conseguido progredir na dedução Morningstar para mais de 50%. Minha força espiritual agora só pode ser considerada como tendo acabado de atingir a fase cristal. Ainda está longe do valor crítico. Vou precisar da ajuda da ignição da linhagem. Lei Lin pegou o tubo de ensaio que estava cheio de sangue dourado. Esta era a linhagem do antigo dragão vermelho, obtido dos Kobold Warlocks da Forgotten Land. Embora fosse extremamente puro, porque a própria linhagem de Lei Lin havia sido consertada há muito tempo, não havia chance de usá-lo. Essa oportunidade só surgiria depois que ele analisasse completamente os resultados do experimento de linhagem da antiga organização Areia Movediça. O experimento de ignição da linhagem, como o próprio nome indica, foi conduzido queimando vários tipos de linhagens para fortalecer o próprio poder. Seus requisitos em relação à linhagem eram muito rígidos. Era preciso ser um feiticeiro para conduzi-lo, e o grau da linhagem a ser queimada não podia ser muito baixo. Caso contrário, todo o experimento não teria sucesso e poderia até sair pela culatra. A linhagem do antigo dragão vermelho preenchia perfeitamente esse requisito. Quanto ao recurso suplementar para o experimento, eram os cristais de força espiritual do Magus da fase de cristal.
Somente o fogo da força espiritual produzido por tais cristais poderia queimar completamente a linhagem antiga e convertê-la em energia que o serviria como força motriz para o avanço do Alok. Uma formação de feitiço complicada e detalhada já estava desenhada na superfície do solo. Lei-Lin incrustou os muitos cristais de força espiritual um por um de maneira ordenada, preenchendo a formação do feitiço rapidamente. O cristal de força espiritual de um cristal paz e magus era um recurso de alto nível em muitos círculos sociais. Podia até ser usado como moeda por conta própria e era de alto valor. Mas agora, uma grande quantidade de cristais de força espiritual foram colocados no chão como se fossem inúteis, irradiando uma luz pura e brilhante. As marcas dos proprietários originais desses cristais foram naturalmente apagadas por Lei-Lin. A antiga linhagem do dragão vermelho é precedida apenas pela do filho do sol. É uma linhagem extremamente poderosa que pode atingir pelo menos o nível 5. Francamente falando, se não fosse pelo fato de que minha linhagem não pode ser mudada uma vez absorvida, temo que eu também não seria capaz de resistir à tentação, e me converteria em um Alok de linhagem de dragão. Lei-Lin suspirou, tirando seu manto de magus. Ele então espalhou o sangue dourado por todo o corpo, sem perder um ponto. O sangue dourado parecia viscoso ao toque e cheirava a orquídeas. No começo era frio ao toque, mas logo, ficou fervendo. Ao mesmo tempo, uma chama translúcida surgiu da formação do feitiço abaixo do corpo de Lei-Lin. Faixas de luz cristalina foram arrancadas dos muitos cristais de força espiritual como fios. Eles então convergiram em um ponto, formando uma chama translúcida composta de força espiritual. Embora essa chama não fosse realmente quente, uma vez que entrou em contato com a essência da linhagem dourada do antigo dragão vermelho, provocou uma reação violenta. Aí, Lei-Lin gemeu. Seu corpo ficou rígido em um momento, e sob a queima da chama da força espiritual, ele podia sentir a estranha transformação na antiga linhagem do dragão vermelho. Até se transformou em uma energia vermelho-sangue, passando por seus poros e chegando à medula óssea. Para uma pessoa comum, tal dor era quase insuportável, mas Lei-Lin estava apenas mais focado nas informações monitoradas do AI-chip, BIP. Grandes quantidades de essência de linhagem foram absorvidas pelo corpo hospedeiro. Identificado como o sangue do dragão vermelho antigo, iniciando o experimento de ignição da linhagem, a curva do fogo da força espiritual é estabilizada, convertendo a linhagem do dragão vermelho antigo em energia. BIP. Energia da linhagem absorvida pelo corpo do hospedeiro, força espiritual aumentando. Os comandos repetidos fizeram com que uma expressão de prazer surgisse no rosto de Lei-Lin de repente. Ele notou o valor inicial de 356 para sua força espiritual aumentando repentinamente e, ao mesmo tempo, uma grande quantidade de energia vermelho-sangue foi injetada em seu mar de consciência, expandindo seus limites, continuamente. Cristais negros de força espiritual, levemente tingidos de vermelho, condensados em grandes quantidades. Mesmo que sua força espiritual aumentasse repentinamente, com a amplificação da força multiline, Lei-Lin conseguiu se segurar sem perder a consciência. Isso lhe deu a oportunidade de aprofundar sua compreensão de seu próprio corpo. Sua força espiritual disparou continuamente, ultrapassando 370, depois 380. Chegou a 385 antes de começar a desacelerar. Pouco depois, o valor passou de 390, disparando para 400, o limite da fase cristal. 395, 396, 397. Nesse valor, começou a desacelerar, com a mudança rápida relegada às casas decimais. Pop. Neste momento, todos os numerosos cristais de força espiritual foram sugados e a chama da força espiritual aumentou. Com o apoio desse poder, a força espiritual de Lei-Lin começou a subir novamente, até 399 antes de parar. 503, Estrela da Manhã, BIP. Força espiritual injetada atingindo níveis críticos, com seu mar de consciência crescendo e o lembrete do AI-chip, Lei-Lin percebeu que não apenas sua força espiritual havia atingido o valor de 399, até mesmo seu mar de consciência estava cheio de preto, com um tom de vermelho. No centro, cristais de força espiritual. Dentro de seu mar de consciência, as 3 camadas do núcleo de força espiritual começaram a emitir luzes deslumbrantes. Os resultados da primeira vez que o experimento de ignição da linhagem é realizado são os melhores e diminuem ao longo de vários usos.
Como ele ainda podia sentir a forte onda de energia da linhagem, Leilin ordenou: Airship, inicie a promoção para Morningstar, tarefa recebida. Sinais vitais sob observação, iniciando a dedução estrela da manhã, partindo do protótipo da massa pontual. Numerosas quantidades de dados, tanto numéricos quanto não, relacionados à construção da massa pontual começaram a fluir diante dos olhos de Leilin. Se não fosse pelo clone do Rei da Montanha Azure, Leilin nunca poderia ter obtido todas essas informações secretas sobre o Reino da Estrela da Manhã tão facilmente. Ossos de Lamia. Olhando para um outro tesouro de linhagem, ele percebeu que era na verdade seu maior ganho do castelo de areia movediça. Se ele fosse usá-lo, ele poderia ter avançado imediatamente para o pico do rank 3, pulando as fases hidro e cristal. No entanto, Leilin era alguém que não cedeu facilmente às tentações, forçando-se a controlar seus impulsos e apenas usando a radiação emitida pelo osso do dedo para nutrir lentamente sua linhagem. Mesmo que o osso do dedo Lamia pudesse ajudá-lo a avançar tremendamente, mas em comparação com o avanço para o Reino da Estrela da Manhã, ele sabia qual era o mais importante. Então, o que resta para pensar? Penny. O osso do dedo branco leitoso se desintegrou em cinzas, e um dos raios de luz que apareceram durante a explosão apontou diretamente para a testa de Leilin. Hong. O osso do dedo Lamia foi absorvido em seu corpo. Uma mudança terrível começou a ocorrer imediatamente. No mar da consciência de Leilin, sob um enorme poder compressivo, inúmeras quantidades de cristais de força espiritual se moveram em direção ao centro. Seu rosto empalideceu sob a enorme pressão exercida no coração de sua força espiritual. Foi tão ruim que todo o seu corpo começou a se contrair. O mar da consciência era essencialmente o lar da alma. No momento em que sofresse qualquer dano, o Magus estaria em apuros. Sob a imensa pressão que a força espiritual estava experimentando, sons podiam ser ouvidos vindos do centro do mar da consciência de Leilin. Não era um bom sinal. Construa o quarto feitiço inato. Leilin comandou com olhos vermelhos. Atribuição inicial. Trabalho suplementar iniciado, transferindo um microscópio atômico. O Airship respondeu lealmente. O mar da consciência de Leilin consistia atualmente em 3 camadas. A camada externa continha runas para 2 feitiços inatos, um para as escamas de Kemoin e outro para o olho da petrificação. Na camada abaixo estava a runa para o nível 2, Toxibili. A camada mais interna continha cristais de força espiritual de nível 3, consistindo em seu feitiço inato de nível 3, olhar intimidador. Sob um súbito flash de luz vermelha, as 3 camadas de runas combinaram-se perfeitamente, formando a imagem requintada da runa de um Warlock. No entanto, faltava uma última coisa. Neste exato momento, uma 4ª camada de cristais começou a aparecer no centro da 3ª camada. Como o centro do núcleo central tinha uma estrutura única, os cristais se tornavam menores à medida que nos aproximávamos do centro, mas, ao mesmo tempo, os detalhes de cada runa se tornavam mais intrincados e muito mais especializados. No centro da 4ª camada, embora tivesse 1/4 do tamanho da 1ª camada, ainda era importante que não houvesse erros ao esculpir a runa de nível 4. Esse foi um pedido fora do mundo das habilidades de manipulação de força espiritual de um Magus. Não é à toa que a maioria dos Magi falha ao avançar para o rank 4. Mesmo com a ajuda da IA, Chip, essa tarefa parece ser muito difícil. Com a ajuda fornecida pelo Airship, Leilin, que já havia iniciado o microscópio atômico, começou a esculpir o feitiço inato do pupilo de Kemoin na 4ª camada com as runas inatas que ele havia gravado. Isso era algo que todo feiticeiro deveria escolher e apenas em técnicas de meditação de alto nível existem modelos de feitiços inatos como esses. A atenção aos detalhes necessária para esculpir uma runa no mar da consciência era muito maior do que esculpir uma estátua, e o ato era muito mais difícil. Assim que Leilin completou o golpe final da runa, seu corpo quase desmoronou devido à exaustão. Sob a imensa pressão, parecia que completar a runa do 4º nível era um grande desafio. Demorou um pouco para a consciência de Leilin se estabilizar. Assim que o feitiço inato foi concluído, todo o seu mar de consciência começou a tremer. Ilimitados raios de luz começaram a irradiar do centro de seu mar de consciência. As 4 camadas de runas intrincadas começaram a se unir em uma ordem pitoresca, como uma obra de arte. Uma vez que a parte mais central foi preenchida, todo o cristal começou a tremer violentamente,
fortalecendo-se tremendamente em segundos e a imensa pressão que estava presente anteriormente desapareceu. Esta runa. Lei Lin observou a runa que era uma combinação de todas as suas runas inatas. Ele representou todas as suas conquistas até agora e, portanto, ele comandou a Ishi para registrá-lo. Perfeição. A primeira impressão que esta runa deixaria em uma pessoa era de perfeição. Uma runa gigantesca foi criada pela combinação dessas pequenas runas, que circulavam continuamente e pareciam praticamente 3D. Independentemente de como se olhasse para ele, era impecável. Este é o caminho da minha linhagem. Lei Lin murmurou. Neste exato momento, ele quase foi às lágrimas. Rustli. Uma vez que as 4 camadas cristalizaram perfeitamente, elas começaram a desmoronar para dentro, encolhendo a um ponto que rapidamente começou a girar. Muito parecido com um buraco negro, começou a sugar tudo ao seu redor. Os cristais de força espiritual dentro de seu mar de consciência começaram a encolher à medida que eram sugados para o buraco negro, iniciando a construção da massa pontual. Diretrizes ativadas, o Aiship relatou. Lei Lin também começou a construir sua massa pontual pessoal de acordo com seu entendimento e as informações de seu Aiship. Brum. Uma imensa força de sucção pôde ser sentida vindo do ponto de massa da força espiritual. Não, apenas os cristais de força espiritual foram sugados, até mesmo o mar da consciência foi rompido e mais energia, carne e aura da alma foram puxados para dentro. Tapa. A consciência de Lei Lin de repente ficou turva. O tempo parecia passar extremamente devagar e, às vezes, parecia que a eternidade foi espremida em um instante. Levou os sons de vidro quebrando para Lei Lin acordar novamente. Desta vez, seu mar de consciência parecia vazio. Havia uma luz fraca brilhando no centro do núcleo, resultado do encolhimento da força espiritual 1 milhão de vezes, de modo que a densidade e a pureza do núcleo atingiram um nível notável. Esta foi a massa pontual de um Morning Star Magus. A fonte da luz tremeu e a energia purificada do Reino Estrela da Manhã, a energia da massa pontual que também era conhecida como força da alma, começou a vazar para todo o corpo de Lei Lin. Nesse ponto, ele havia entrado no Reino Estrela da Manhã, BIP. A técnica de meditação aluno do Kemoin do anfitrião avançou para o 4º nível. O anfitrião avançou para a classificação 4, o Aiship Soul, a força espiritual do anfitrião passou por uma mudança qualitativa. Os dados são imprecisos, recalculando. Demorou muito para os novos dados subirem. Lei Lin Falier, Rank 4 Alok Bloodline, Gigante Kemoin Serpente, Forma completa, Força, 50, Agilidade, 45, Vitalidade, 65, Força espiritual, 503,7, Poder mágico, 503, Poder mágico e sincronização com força espiritual, força da alma. Devido à falta de informações sobre a força da alma, atualmente não é possível calcular as estatísticas. Olhando para o relatório do Aiship, Lei Lin tocou o queixo e pensou profundamente. Depois de avançar para o reino da Estrela da Manhã, a força espiritual original passaria por purificação e se transformaria em força da alma. Essa energia estava em um nível totalmente novo em comparação com a força espiritual. No entanto, como as informações e os dados que o Aiship tinha sobre a força da alma eram limitados, havia muito pouco conhecimento no banco de dados para exibir um valor. Só poderia exibir números em termos de força espiritual. Ele teve que esperar até que o Aiship tivesse coletado dados suficientes para calcular completamente suas estatísticas de força da alma. O limite do Reino Estrela da Manhã é 500. Lei Lin sentiu o terror de ter uma energia tão forte e suspirou. Isso é quase 100 mais alto do que o valor da força espiritual de nível 3. Não é de admirar que o nível 3 e o nível 4 sejam mundos separados. Força da alma. Algo veio à mente de Lei Lin e uma luz sombria apareceu acima de sua palma. Esta foi a força espiritual mutante da massa pontual. Também é uma energia de nível superior. Todos os magos no reino da Estrela da Manhã e acima usavam a força da alma. Somente quando atingiam esse estágio é que podiam encontrar seu próprio caminho na vida. É por isso que nos tempos antigos, os magi abaixo do nível 4 ainda não eram considerados como tendo entrado no mundo dos magi. Havia uma grande diferença entre o posto 3 e o posto 4, e o mesmo acontecia entre os postos 6 e 7. Lei Lin não tinha ideia do que acontecia ao atingir o posto 7, mas depois de avançar ele agora sabia claramente as diferenças entre os postos 3 e 4.
Magia no nível 13 e abaixo usam principalmente força espiritual. No entanto, uma vez que isso seja ultrapassado, os magos Estrela da Manhã, Lua Radiante e Amanhecer terão que entrar em contato com a força da alma e prestar atenção extra para explorar o potencial de suas almas. Lei Lin não pôde deixar de olhar para sua própria massa pontual. No coração de seu mar de consciência, aquele pequeno brilho de luz continuou a girar, formando uma espiral nebular que puxou muitas das partículas de energia para dentro, apenas para regurgitar após a purificação. Deste ponto em diante, seu espírito se concentrou na massa pontual, criando uma verdadeira alma. Ao mesmo tempo, devido à proteção da massa pontual, sua resistência à força espiritual anterior e os ataques da alma foram amplamente maximizados. A massa pontual, com sua densidade extrema, foi a última defesa da verdadeira alma de Lei Lin. Minha verdadeira alma. Lei Lin lembrou-se subconscientemente do último momento antes de avançar. Naquele instante, parecia que ele viu a vida e a morte do universo, e também a ascensão e queda do clã da serpente gigante Kemoin. Foi também naquele exato momento que sua alma realmente se uniu à sua linhagem para formar um corpo, tornando um verdadeiro bruxo da serpente gigante Kemoin. 504. Limites do mundo. Caminho de um arloquero de uma linhagem. No entanto, antes de um arloco atingir o nível 3, a influência da linhagem se estendia apenas ao seu corpo e não era suficiente para afetar sua alma. Mesmo que os dois estivessem ligados, eles eram completamente diferentes. Mas depois de avançar para o reino da Estrela da Manhã, o verdadeiro espírito de um Arlok teria se harmonizado com o poder de sua linhagem, os dois não mais separados. A razão pela qual esta promoção foi tão tranquila. Será que, além dos meus preparativos suficientes, houve uma grande ajuda da linhagem da serpente gigante Kemoin? Lei Lin contemplou enquanto tocava seu queixo. A serpente gigante Kemoin dos tempos antigos era originalmente uma criatura que poderia atingir o nível 4 na idade adulta. Minha linhagem também é incomparavelmente pura. Após a fusão completa com o espírito e seu amadurecimento sob a radiação do osso do dedo, Lamia, meu corpo pode ser totalmente visto como uma serpente Kemoin gigante puro sangue. Todos esses fatores foram fundamentais para minha promoção ao Reino Estrela da Manhã. Agora, Lei Lin obviamente podia sentir que seu corpo espiritual possuía uma aura antiga desolada e distante. Até mesmo brilhava vermelho sangue do lado de fora. A instabilidade emocional da linhagem Ualok não pode mais representar um problema para mim agora que fui promovido ao Reino Estrela da Manhã. Ele se integrou a mim como meu estado de espírito e emoções pessoais, em vez de estar sob a influência de minha linhagem. Lei Lin forçou um sorriso, entregando os pedaços das memórias que recebeu sob Purgatório World Shadow World para o Aishi para armazenamento. Embora esses fragmentos de memórias pudessem ser incomparavelmente úteis, eles provavelmente tentariam a brutalidade em seu coração. No entanto, em comparação com a falha de linhagem comum de um Alok, essa emoção inata era ainda mais difícil de controlar. Por causa da pureza de sua linhagem, Lei Lin aprendeu muitas coisas de sua herança de linhagem quando avançou para o nível 4. Meu caminho como feiticeiro da serpente Kemoin gigante já chegou ao fim. Lei Lin levantou-se, sentindo o forte poder surgindo em seu corpo. Ele não pôde deixar de se sentir um pouco deprimido. Ele já havia avançado para o pico de todos os gigantes Kemoin Warlocks. Aqueles como Gilbert, que eram mais velhos do que ele, apenas acumularam mais tempo no posto. Essencialmente, não havia diferença entre os dois. Devido à limitação de sua linhagem, o nível 4 era o nível mais alto que um feiticeiro serpente Kemoin gigante poderia alcançar. Este era o grilhão da linhagem, e era uma maldição da qual nenhum bruxo gigante da serpente Kemoin poderia escapar. Agora que seu futuro era sombrio, Lei Lin se sentia perdido. Não importa sua linhagem ou o chip de Ia, eles claramente disseram a ele que em seu estado atual, o reino da Estrela da Manhã era o limite, e essa miséria o matou. Essa foi a coisa mais difícil para Lei Lin tolerar. Ele estava determinado a alcançar o pico do mundo Magus. As estrelas são ilimitadas, os numerosos mundos eram ainda mais numerosos do que as estrelas do universo. Algum outro mundo definitivamente tem a solução para isso. Caso contrário, sempre posso encontrar as coordenadas da Snack do Agir através do mundo gelado da Twilight Zone. Lei Lin se confortou. Seu escopo era muito mais amplo agora em comparação com antes, e ele ainda tinha a capacidade de se aventurar por portões astrais de forma independente.
Um Magus que avançasse para o reino da Estrela da Manhã poderia cruzar para outros mundos por conta própria. O conhecimento e os recursos que eles poderiam obter com isso eram incomparáveis com as recompensas de usar uma semente espiritual. Tudo bem, vamos fazer assim. Primeiro ficarei quieto por um período de tempo, estabilizando meu reino Estrela da Manhã ou até mesmo tentando alcançar o pico. Uma vez feito isso, vou imediatamente me aventurar pelos diferentes planos. Leilin decidiu. Neste momento, uma explosão soou como se o que parecia ser os tremores de um terremoto atravessou as múltiplas camadas de defesa, sendo transmitida para a sala. Esse tipo de efeito mesmo depois de ser amortecido por minhas defesas. O rosto de Leilin ficou pesado, a situação lá fora provavelmente chegou ao extremo. O inimigo pode até ter entrado na cidade. É hora de ir. Ele acenou com a mão e um luxuoso vestido preto foi automaticamente colocado sobre seu corpo. Ele então desapareceu da sala secreta, como se fosse uma sombra. Se ele falhou em avançar para o reino da Estrela da Manhã desta vez, Leilin só poderia esperar pela oportunidade de escapar quando a cidade fosse destruída pelo inimigo. Mesmo isso não era provável, porque ele ainda estava sendo caçado pelo rei da Montanha Azure. Mas como ele já havia sido promovido a uma das existências mais poderosas do continente central, ele tinha confiança para tentar resgatar o clã Ouroboros. Olhando para o domínio genuíno da Estrela da Manhã sendo emitido de Leilin, mesmo compensando o seu próprio, a expressão de Cyril ficou extremamente feia, como se ele fosse uma pessoa morta. Estrela da Manhã. Este foi um dos poderes de mais alto escalão em todo o continente central. Foi necessária a proteção de um Morningstar Magus para que uma organização fosse chamada de grande escala, e tais organizações poderiam durar milênios. E desta vez, somente depois de ver os 3 feiticeiros da Estrela da Manhã do clã Ouroboros desaparecerem, os exércitos aliados partiram para atacá-los. Seu próprio lado não era irresistível. Uma vez que um Morningstar do outro lado atacasse, mais da metade de sua legião estaria definitivamente morta ou ferida. Por isso eram muito cautelosos a ponto de serem tímidos. Agora que há uma nova aparição da Estrela da Manhã no clã Ouroboros, sem dúvida isso fortalecerá esta operação. O que ele disse? Estrela da Manhã? Ele é uma Estrela da Manhã? No campo de batalha, o rosto de Julian ficou opaco ao olhar para as costas de Leilin e ficou pasmo. Ele nunca teria imaginado que o Marquês Leilin, que havia avançado recentemente para a fase cristal, chegaria ao reino da Estrela da Manhã em um momento tão crítico. Mentor. O mentor avançou para o rank 4. Do outro lado, um Snoopy coberto de sangue ficou tão animado que abraçou Parker na folia. Tanase sorriu enquanto observava de lado. Ela sempre foi otimista sobre o futuro de Leilin, mas nunca pensou que esse dia chegaria tão rapidamente. Comparada a eles, a expressão de outra pessoa era muito complicada. Leilin Faillier? Ele não estava procurando pelas coordenadas astrais. Então, na verdade, foi um pretexto para sua descoberta secreta no reino da Estrela da Manhã. Dentro da sala de controle principal, Faisal sentiu os 2 grandes campos de força se neutralizando e se levantou do chão, seu humor muito complicado. Com a proteção de Leilin, foi possível para eles sobreviverem a esta crise. E o que o fazia se sentir complicado era que, fosse seu próprio esforço meticuloso ou sua persistência, ainda era uma piada diante do poder absoluto da outra parte. Ele era como uma bolha de sabão que poderia estourar com um mero dedo. Duque Gilberto. Seu aluno é excelente. Depois de muito tempo, Faisal suspirou, encobrindo toda a sua decepção e perda. Gritando até ficar rouco pelas comunicações, clã Ouroboros. Contra-ataque. Brum. Como uma luz de sinalização, seu comando provocou uma mudança imediata. No campo de batalha, os numerosos Warlocks que haviam se recuperado de repente irromperam e derrubaram os inimigos que vieram para invadir até que eles recuassem, mudando a frente de batalha para sua localização inicial em nenhum momento. Faisal examinou o campo de batalha de forma abrangente, sem qualquer ânimo. Ele sabia muito bem que a chave para a vitória deles não estava aqui, mas sim no confronto com o caçador de demônios Cyril. Leilin é apenas um recém-promovido Morningstar Warlock. Ele pode obstruir a outra parte. Com o coração preocupado, Faisal moveu seu olhar para cima e viu uma figura imponente bloqueando Cyril. Que tal desistir dessa vez? Leilin começou a conversa. Demonter Cyril era uma existência impressionante entre os Morningstar Magi, para não mencionar os aliados que esperavam por ele.
Lei Lin sentiu a atenção de vários conscientes observando no momento em que apareceu. E um deles até cheirava profundo ódio e choque. Não apenas Cyril, há pelo menos 3 ou 4 Morningstar Magia observando de fora. O Rei da Montanha Azul está entre eles. Ele entendeu a situação depois de uma varredura de sua força da alma. Só com você? Cyril zombou. Não foi porque ele menosprezou Lei Lin. Mas Lei Lin era obviamente um Warlock da Estrela da Manhã recém-promovido, enquanto ele próprio era uma existência bem conhecida há muito tempo nos círculos da Estrela da Manhã. Era impossível que ele se assustasse com as palavras do oponente. Se fosse, como poderia se misturar com os outros depois? Além disso, ele ainda tinha alguma impressão sobre este jovem Warlock. Foram eles que o fizeram cair no último obstáculo e perder uma grande parte dos saques da Terra Esquecida da última vez. O novo e o velho ódio se agravaram. Não havia como ele se acovardar. Além disso, mesmo que ele próprio concordasse, os outros atrás dele não o fariam. Esta foi uma guerra que eles prepararam por muito tempo, e o ódio já havia sido plantado. Como eles poderiam recuar apenas com suas palavras? Nesse caso, Lei Lin balançou a cabeça e parecia muito arrependido. Só posso pedir que você morra primeiro. Crash. Lei Lin tentou atacar, primeiro, golpeando como um raio. Poderosas ondas de energia rasgaram o espaço e formaram uma enorme fenda. Uma onda espacial prateada ondulou, engolindo ele e Cyril. Eles foram para a borda do mundo para lutar. Vamos segui-los. Este tipo de batalha entre aqueles neste nível é muito raro. Se gravarmos, podemos definitivamente vendê-lo por um preço altíssimo. Vários conscientes da Estrela da Manhã se comunicaram, mas outra voz entrou na conversa. Embora os feiticeiros da Estrela da Manhã tenham o poder adicional de sua linhagem, ainda desprezo esse sujeito. Embora Cyril tenha uma personalidade ruim, seu apelido de caçador de demônios foi merecido. Eu também concordo. Aposto que o Warlock será derrotado em 10 rodadas. O que você acha, Montanha Azuri? O Rei da Montanha Azuri, tocou seu queixo e relembrou a perda anterior. Embora desejasse que Lei Lin pudesse ser derrotado e até morto, ele ainda não falou. Vocês precisam ter cuidado, aquele garoto é insondável. Eu me lembro agora. O clone de Azuri Mountain não foi morto por um cristal Paz Warlock? Foi ele. Outra voz soou, fazendo o rosto do Rei da Montanha Azuri ficar escuro. O suficiente. Os maiores conscientes falaram, e o lugar de repente ficou quieto. Observe a batalha deles com cuidado. O resultado desta batalha será a base de nossas próximas ações. Uma batalha entre Morningstars geralmente durava muito tempo e era difícil matar o oponente completamente. Assim, a força de Lei Lin seria a chave para a próxima batalha. 505. Grande Guerra das Estrelas da Manhã. Embora os dados mostrem uma imagem semelhante, a beleza magnífica da borda do mundo nunca pode ser totalmente descrita por meras palavras e imagens. Lei Lin suspirou fracamente. Atualmente, ele estava em um espaço misterioso cercado pela escuridão. Múltiplos raios prateados de luz riscavam as estrelas, e era como o universo em sua vida anterior, sem limites e magnífico. Cyril sentou-se à sua frente com a melancolia nublando seu rosto. Sutis fluxos caóticos de turbulência o atingiram, mas foram rebatidos pela camada de força da alma em seu corpo, incapaz de causar o menor dos ferimentos. A Morningstar Magia possuía a habilidade de sobreviver nas fendas do espaço. Eles confiaram nele para passar pelos diferentes mundos. Claro, também dependia do grau das fendas. O que Lei Lin escolheu estava situado na borda do mundo. O espaço lá era comparativamente estável, e a leve turbulência espacial poderia ser facilmente contida pela força da alma. Se, por acaso, o espaço encontrasse uma turbulência violenta semelhante àquela causada por batalhas antigas, ou devido às violentas tempestades ocorrendo nas fendas de 2 mundos, deixe de lado os Magia Estrela da Manhã, até os magos da Lua Radiante provavelmente sucumbiriam à força, deixando apenas cinzas. O homem escorpião do mundo gelado encontrou sua morte exatamente da mesma maneira. Confrontos entre Morningstar Magia causaram grandes danos. Uma batalha entre 2 poderia destruir todo o continente. Como tal, se alguma Magia Estrela da Manhã desejasse se vingar, eles escolheriam acertar as contas dentro dessas fendas espaciais. Não importa quão extenso fosse o dano, isso não afetaria a estabilidade do mundo.
O local da grande batalha desta vez foi a sede do clã Ouroboros em Phosphorescence Swamp. Se o confronto deles tivesse ocorrido lá, independentemente do resultado, Freya, Parker e o resto certamente encontrariam a morte. Na verdade, todo o pântano Ouroboros poderia deixar de existir. Leylin definitivamente não gostaria que isso acontecesse. Portanto, ele voluntariamente arrastou a parte oposta para cá. Você é bom. Cyril ergueu as sobrancelhas com raiva, traços de corrente azul circulando entre eles. Ele se sentiu insultado por ter sido enganado por um júnior. Mesmo que ele não quisesse ser criticado pelos outros Morningstar Magi por iniciar uma batalha no mundo principal, ele sentiu que tinha o direito de escolher outro local como campo de batalha em vez de ser forçado aqui pela parte oposta. Cirilo. Isso e ele importam na Terra Esquecida. Vamos resolver tudo hoje. A voz de Leylin era suave, mas estranhamente firme. Ele não abandonou o rancor de quando quase foi morto com um único golpe e foi forçado a se refugiar no quartel-general por mais de um século. Ele havia arquivado a ideia de vingança devido à falta de poder, mas agora havia chegado a hora. Como você ousa trazer o passado? Cyril se enfureceu ao relatar a interferência desses sujeitos que tiraram uma parte dos ganhos. Se não fosse por eles, os recursos naturais da Terra Esquecida e da Organização Areia Movediça teriam sido todos dele. Ele também foi suprimido pelos 3 feiticeiros da Estrela da Manhã e ficou sem meios de escapar. Você também tem que prestar contas dos picados do seu professor. As pupilas prateadas de Cyril brilharam com um frio cortante. Um longo pique preto apareceu em sua mão. Gritos demoníacos fracos, mas audíveis, soavam de sua ponta, gelando até os ossos. Você é um pirralho que acabou de avançar para o nível 4. O quanto você entende sobre as habilidades do Reino Estrela da Manhã? Prepare-se para aceitar seu destino de fracasso. O grunhido de Cyril era de aço, grau 4, feitiço lamento do demônio. Ele jogou fora o pique de sua mão. Brum! A cena horrível foi como a história se repetindo, quando o lendário gigante Agiles jogou a luz pies que destruiu o sol e matou o Filho do Sol. Ondas violentas de poder torrencial desceram, e o pique negro se transformou em um raio de relâmpago negro, riscando o espaço turbulento antes de chegar a Leylin. Alimentado pela força da alma de um magus da Estrela da Manhã, os resultados do feitiço foram devastadores. Demônio Cyril, você é realmente digno de seu nome. Leylin engasgou de admiração. Infelizmente, eu também não sou tão fraco quanto você pensa. Ele se preparou para avançar para o posto 4 por um longo tempo. Durante este período, ele conseguiu adquirir alguns modelos de feitiços de nível 4 gravemente danificados. Com as simulações do AI-Chip, ele conseguiu reparar o conteúdo e capturá-lo com habilidade. Além disso, as inúmeras memórias que ele herdou de sua linhagem também lhe renderam uma experiência de batalha que era ainda um pouco melhor do que a de Cyril. O fantasma de uma serpente Kemoin gigante, com grandes olhos âmbar, escamas lisas e ferozes dentes afiados sibilou por trás de Leylin. Cumprindo o antigo contrato, eu invoco o poder da linhagem, sirva-me agora e transforme-me em um escudo resoluto. Leylin falou com um tom delicado, mas intenso, semelhante ao assobio de uma cobra gigante, enquanto cantava desajeitadamente soando antigos encantamentos. Com cada sílaba distinta e audível, Leylin cantou os encantamentos antes que o pique chegasse, completando os preparativos do feitiço e causando a todos uma estranha sensação de desordem temporal. Escudo de linhagem. Como se existisse desde os tempos antigos, um escudo de escamas negras que tinha imagens ferozes da serpente gigante Kemoin retratadas nele apareceu do espaço vazio. Relâmpago carmesim ainda ricocheteava em sua superfície. Bang! Como um choque entre o sol e a lua, ou o impacto de uma estrela atingindo a terra, o longo pico diabólico que se transformou em um raio negro de repente bombardeou o escudo. Vermelho sangue e preto carvão se emaranharam, e as consequências explosivas foram horríveis. Uma enorme turbulência espacial semelhante ao jorro de um tsunami atingiu os dois lados. Se fosse o mundo principal, uma única onda poderia ter deixado todo o clã Ouroboros completamente destruído. De jeito nenhum. Cyril gritou roucamente de longe. Pela conexão com a força de sua alma, ele claramente testemunhou o ponto carmesim em sua lança desvanecer-se em sua cor opaca original. A serpente gigante Kemoin no escudo parecia ter ganhado vida quando abriu a boca e mordeu impiedosamente a ponta da lança. A lança negra rachou e explodiu violentamente. O próprio espaço roncou quando a turbulência começou a causar estragos.
Criou enormes fendas que até mesmo Lelin e Cyril tiveram que evitar temporariamente. Golpe do escudo. O enorme escudo desabou como uma montanha, mirando em Cyril. Com Lelin logo atrás, o ataque foi incomparavelmente feroz. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Fazendo uma figura lamentável, um Cyril defensivo gritou desanimado: "Você é um feiticeiro recém-promovido." Por quê? Ele estava claramente agonizando com sua situação. Lelin não era como um Morningstar recém-promovido, sendo extremamente familiarizado com a batalha em fendas espaciais. Sua capacidade de lidar com as dificuldades superou a de Gilbert e o resto. Parece que minha linhagem herdada é realmente rara. Avaliando sua expressão, Lelin entendeu que sua exibição de habilidades havia sido muito notável, excedendo até mesmo a dos 3 ducas. A pureza excepcional de minha própria linhagem deve ter significado que a herança de linhagem que recebi é mais completa. Quanto ao mentor Gilbert e o resto, o que eles receberam foi muito mais fraco. As memórias herdadas de uma criatura sempre foram armazenadas em sua linhagem. Assim, se o sangue do descendente fosse puro, o despertar das memórias herdadas seria maior e a própria herança seria mais rica, resultando em mais benefícios. Com o Aishi purificando sua linhagem e a suplementação do osso do dedo Lamia, Lelin poderia ser o melhor dos Kemoyin Warlocks. De repente, Lelin ficou claro sobre seu destino e não tinha a intenção de ser negligente sobre isso. Crackle! Múltiplas escamas negras apareceram em sua mão direita, transformando-se em uma lâmina afiada. As runas das escalas Kemoyin de nível 4 eram ainda mais simplistas e refletiam apenas uma quantidade mínima de luz, mas ainda carregavam uma aura única e assustadora. Zuoji. Uma camada de luz negra ameaçadora surgiu na lâmina, e Lelin cortou impiedosamente o peito de Cyril. A força da alma de ambos os lados entrou em contato. Com a força formidável de Lelin e a lâmina afiada, ele conseguiu romper a defesa inata de Cyril. A lâmina semelhante a uma faca deixou uma enorme ferida em seu peito e sangue espirrou por toda parte. Deixou um buraco tão grande que até os órgãos podiam ser vistos dentro. Como pode ser? Cyril tentou cobrir o peito enquanto tropeçava para trás, com descrença em seus olhos. Como posso perder? E para um júnior recém-promovido? Cyril gritou ferozmente, seu rosto distorcido de raiva. A postura que ele possuía anteriormente evaporou, e a fúria tingiu seus olhos prateados de vermelho sangue. Não. Eu não perdi. Eu tenho meu último triunfo. Cyril de repente olhou para cima, seu corpo cheio de uma aura extremamente perigosa. Lelin Fallier. Hoje vou mostrar a você o que significa ser um verdadeiro Magus Estrela da Manhã de nível 4. O halo de um feitiço inato apareceu de seu corpo antes de se iluminar. Feitiço inato de nível 1 campo de força anárquico. Isso foi seguido pelo halo de seu feitiço de nível 2. No final, a aura de Cyril havia subido ao máximo e 4 anéis instáveis giravam em torno de seu corpo. Esta foi a arte arcana Estrela da Manhã. Forçado ao limite por Lelin, Cyril acabou usando descaradamente seu trunfo final. A técnica final da Estrela da Manhã. O canto da boca de Lelin se curvou em um sorriso. Suas velhas memórias de testemunhar a realização de um foram atualizadas e ganharam vida. Eu também tenho um. Contendo seu sorriso, o brilho vermelho brilhante no corpo de Lelin começou a piscar. Primeiro, os feitiços inatos de nível em Kemoyin Scales. Olhar petrificante. Uma fina camada de escamas negras cobria inteiramente o corpo de Lelin e suas pupilas brilhavam em âmbar. O seguir, o feitiço inato de nível 2 Toxibile. Um veneno dos tempos antigos surgiu, envolvendo-o rapidamente. Então o feitiço de nível 3 Intimidating Gaze. Após sua promoção ao nível 4, a aura digna exalada pelo corpo de Lelin tornou-se ainda mais aterrorizante. Seu corpo tinha legitimamente recuperado o poder e a influência da própria serpente gigante Kemoyin. Ele agora irradiava a aura de um antigo predador de primeira linha. Finalmente, o feitiço inato de nível 4 Metamorfose da linhagem. Combinando-se para formar a antiga Estrela da Manhã arte arcana Kemoyin Serpente Transformação. A massa pontual no mar da consciência de Lelin começou a girar violentamente, com a força dele e de sua alma o estimulando. Os 4 feitiços inatos sincronizados entre si, com uma amplificação que causou uma mudança terrível. 506. A queda da Estrela da Manhã Silvo. No vazio que parecia se assemelhar ao universo, surgiu uma gigantesca serpente negra.
Com um corpo de mais de 10.000 metros de comprimento, parecia que poderia afastar uma estrela inteira com um movimento de sua cauda. Era um predador no topo da cadeia alimentar que só existia na antiguidade e só se ouvia em rumores e mitos. A serpente gigante Kemoin realmente desceu. A enorme serpente negra que ocupava o vazio tinha grandes pupilas âmbar que pareciam estrelas, e as finas escamas negras em seu corpo brilhavam, refletindo sua textura brilhante. Este não era um fantasma que foi combinado com sua aura de linhagem usando feitiços. Este era um ser vivo real, feito de carne e osso. A arte arcana estrela da manhã dos feiticeiros da serpente Kemoin gigante era de fato essa transformação da serpente Kemoin. Isso permitiu que o próprio Warlock revertesse temporariamente a sua forma ancestral e se transformasse em uma criatura ancestral aterrorizante. A antiga criatura do reino da Estrela da Manhã ainda estava completamente sob o controle do Warlock, e ele ainda manteve suas habilidades originais de lançar feitiços. Com a força terrível do corpo corpóreo e grande destreza mágica, Kemoin e Warlocks no reino Morningstar foram, definitivamente um pesadelo para muitos Morningstar Magi. Cyril começou a suar frio quando percebeu que as grandes pupilas estavam olhando diretamente para ele, e o medo escondido em seus cantos mais profundos de sua psique de repente explodiu. Não. Não. Ainda tenho uma arte arcana estrela da manhã. Vou dar tudo de mim. Neste momento, Cyril também completou sua própria arte arcana estrela da manhã. Esplêndidos raios de luz explodiram de seu corpo. Magia inata de nível 1 Chaos Force Field. Grau 2 Feitiço inato Força Meteoro. Feitiço inato de nível 3 Explosão Celestial. Rituais de turbulência de feitiço inato de nível 4. Combinando para formar o meteoro aéreo da arte arcana da estrela da manhã. Bang! O vazio explodiu e um enorme meteorito que parecia uma estrela emergiu, transformando-se em uma raia que avançou em direção a Lelin e o fogo cintilou continuamente no espaço pelo qual o meteorito viajou. A serpente gigante Kemoin sibilou, cumprimentando o enorme meteoro em um grande choque, assim como nas lendas. Acima do pântano da fosforescência no mundo Magus, numerosos conscientes da estrela da manhã estavam sem palavras. Como? Como pode ser? Porque a transformação da serpente Kemoin daquele jovem é tão forte. Depois de um longo silêncio, o pensamento central mais forte falou: a força do feitiço inato de um Warlock não é decidida apenas com base em sua classificação, mas também na linhagem. Quanto mais pura a linhagem, mais poderoso é o feiticeiro. O que você está dizendo é que a pureza da linhagem daquele sujeito é ainda maior do que a de Gilbert e dos outros dois? Sim, é uma pena que não o tenhamos descoberto antes de o matado. Agora que permitimos que ele crescesse. O consciente central suspirou, sentindo que era uma pena. Parece que Cyril está prestes a perder. Logo depois, as inúmeras vozes começaram a fazer sons gorgolejantes como patos estrangulados. Até mesmo os magos da Estrela da Manhã assistindo à batalha ficaram alarmados. Você deve estar brincando. Como isso é possível? Eles pareciam ter visto algo insondável acontecendo diante de seus olhos e mergulharam no desespero coletivo. Buzz! Acima do campo de batalha, o vazio se contorceu. Lelin vestiu seu manto preto de magus e se endireitou com orgulho. Ao vê-lo, os numerosos feiticeiros da linhagem abaixo finalmente soltaram um suspiro de alívio. Gritando, Lelin! Lelin! No entanto, os gritos da multidão pararam de repente. Isso porque Lelin havia levantado uma cabeça, uma que nem teve a chance de ter uma morte pacífica com os olhos fechados. Tinha lábios finos e olhos prateados, só que haviam perdido o brilho. Esta era a cabeça do caçador de demônios, Cyril. O caçador de demônios Cyril já caiu em batalha. Qual de vocês gostaria de ser o próximo? Lelin ficou, orgulhosamente no campo de batalha com a cabeça de Cyril erguida e olhou em volta. Este magus de nível 4 sempre foi tido em alta consideração por um longo tempo, e até era visto como um magus estrela da manhã. Mas agora, ele realmente caiu bem na frente de seus olhos. Não foram apenas os magos dos exércitos aliados, mas também os feiticeiros do clã Ouroboros que se beliscaram, incapazes de acreditar em seus olhos e pensando que estavam sonhando. O campo de batalha caiu em um silêncio mortal por um momento. Quando os Warlocks recuperaram seus sentidos, todos começaram a gritar descontroladamente. Durante todo esse tempo, o fardo que eles carregavam em seus corações era muito pesado. Agora que tiveram a chance, naturalmente descarregaram tudo de seus peitos, e até pareciam ter enlouquecido um pouco.
Ao mesmo tempo, Leilin também estava se comunicando com outros Morningstar Magi. Você não deveria tê-lo matado. Um grande consciente soou. Esta é uma guerra, uma luta sem fim até a morte. Leilin recusou-se a ceder. Isso significa que você vai lutar contra nós até a morte também? A outra parte naturalmente não se assustou com a ameaça de Leilin. Claro que não. Se você ainda decidir continuar a batalha, abandonarei o quartel-general do clã Ouroboros e fugirei, então atacarei seu território. Leilin respondeu sem um pingo de vergonha e, em vez disso, fez com que a outra parte fosse pega em um dilema. As batalhas entre os Morningstar Magi geralmente duravam longos períodos de tempo. Se um não pudesse subjugar o outro e deixá-lo escapar, nenhuma organização seria capaz de suportar as consequências se ele voltasse para se vingar. Leilin já havia provado com suas realizações militares que ele não era um Warlock da Estrela da Manhã recém-avançado. Ele tinha grandes capacidades, mesmo entre aqueles do Reino Estrela da Manhã. Seus inimigos, que eram Morningstar Magi, seriam capazes de derrotá-lo se unissem forças, mas teriam que pagar um preço tremendo. Também, seria um problema se ele fugisse depois que eles sofressem ferimentos graves. O risco quase não valia a recompensa. E com a possibilidade de um perigo oculto estar presente, mesmo os Morningstar Magi não atacariam de frente. Os muitos conscientes imediatamente começaram a brigar. Vamos deixá-lo ir assim? Ele matou Cyril. Cyril ainda não tem um doppelganger. Está apenas no nível 3, para que serve? Além disso, Cyril tem sangue ruim com muitos outros Morningstar Magi, e eles não vão deixar essa chance escapar. Ele está praticamente morto. Não. Não podemos deixá-lo ir. O rei da montanha Azuri carregava o maior ódio contra Leilin. Sério? A voz de Leilin foi transmitida diretamente para sua mente. Caro rei da montanha Azuri, se os exércitos aliados ainda decidirem começar uma guerra, no final, posso garantir que os insetos da poeira estelar serão imediatamente divulgados em todo o continente central. O rei da montanha Azuri ficou assustado. Ele olhou ao redor. Vendo que nenhum dos magos descobriu que ele estava se comunicando com Leilin, ele falou com menos moderação. Você está me ameaçando? Sim, eu estou. Leilin respondeu sem um tom de modéstia. Agora que já sou um Morningstar Magus, você não pode apagar todos os vestígios de mim. Em comparação a você, quantas pessoas escolherão acreditar em mim? Ele até acrescentou outra frase no final, que perfurou impiedosamente o coração do rei da montanha Azuri como uma adaga. Além disso, parece que encontrei alguns itens possivelmente desastrosos entre os pertences de seu neto. Tantos esboços interessantes. Se eles vazarem, receio o suficiente. O tom do rei da montanha Azuri subiu uma oitava, e ele não teve escolha a não ser aceitar um compromisso, eu prometo a você. Mesmo quando ele disse isso, seu coração estava sangrando. Ele entendeu que, com tal acordo, não apenas seria incapaz de se vingar no futuro, como também estaria sujeito às ameaças de Leilin. No entanto, ele não tinha outra saída. Afinal, sua força não era tão grande quanto a de Cyril. Se Leilin pudesse matar até Cyril, usar força militar contra ele seria apenas uma piada. Ponto. Caramba! Como uma coisa dessas pode acontecer? No terreno, no centro de comando das tropas aliadas, os Bloodline Warlocks em toda a linha de frente estavam contra-atacando. Isso deixou o comandante de cabelos verdes histérico, especialmente com Leilin tendo acabado de atacar e matar um Morningstar Magus. O que nós fazemos? O que nós fazemos? Hesitação brilhou em seu rosto, e o Magus de cabelos verdes cerrou os dentes com força. Ordene que a besta Kios ataque com força total e se autodestrua no final. Mesmo que não possamos colher os frutos da batalha, temos que garantir que a outra parte sofra grandes perdas. Temos que pelo menos nos livrar daquele fantoche e da serpente gigante. A besta Kios e o do aniquilador da serpente do clã Ouroboros eram ambos fantoches, produtos fabricados artificialmente no nível Morningstar. Embora tivessem força parcial de Estrela da Manhã, eles não conseguiram usá-la totalmente. Eles também não eram muito inteligentes e eram bastante rígidos. Mas, mesmo assim, o terrível dano que alguém poderia causar, com autodestruição não poderia ser menosprezado. Se Leilin não prestasse atenção, esqueço do serpente aniquilador, até mesmo toda a cidade de Warlock seria reduzida à ruína. Assim como os outros magos da Estrela da Manhã estavam apreensivos em relação a Leilin, mas não agiram.
Não seria sensato para Lei Lin prejudicar o Magus de cabelos verdes apenas por causa do dano que ele causou. Porque as ameaças seriam sempre mútuas. O Magus de cabelos verdes então tomou uma decisão. Ele pescou um colar de sua bolsa de cintura, adornado com esmeralda. Ele estava prestes a emitir uma ordem. Neste momento, ele foi recebido com um cheiro perfumado. Uma figura que ele conhecia apareceu atrás dele, e o cheiro de perfume permanecia na ponta de seu nariz. Pare de brincar, estou fazendo algo sério. O Magus de cabelos verdes franziu as sobrancelhas, mas não afastou a outra parte. Ele conhecia essa pessoa muito bem, portanto não tomou nenhuma precaução. De repente, seu rosto ficou branco. Ele abaixou a cabeça, aparentemente com uma dor excruciante, e viu a ponta de uma lâmina saindo de seu peito. Sangue fresco e escarlate manchou a faca, pingando. Uma voz gentil explicou ao lado de seu ouvido: a ministra do Departamento da Serpente Negra, Trelice, manda lembranças. Você. Sangue espumava em sua boca continuamente. Ele não tinha sido cauteloso com aquela Magus feminina, e sua defesa inata era tão fraca quanto o papel quando confrontada com aquela adaga. Esta missão foi concluída com sucesso graças a você. Além disso, nem pense em usar o feitiço de entrega de vida para reencarnar. Eu já sabia da localização há muito tempo. Uma última coisa, sua escolha foi um grave erro. Você realmente não deveria ter se voltado contra nós. A voz da senhora parecia um mais doce veneno, entrando no corpo do Magus masculino junto com a adaga. Sua vitalidade escorria incessantemente e até mesmo sua visão estava começando a ficar turva. Logo depois, um raio de luz negra brilhou e o dedo anelar de sua mão esquerda foi reduzido a cinzas. Como um Magus de alto escalão e também comandante dos exércitos aliados, ele tinha métodos que poderia usar como último recurso para garantir sua sobrevivência, sendo o mais importante o feitiço de confiança de vida. Isso permitiria que ele transferisse sua alma para qualquer parte de seu corpo. Enquanto essa parte ainda existisse, ele seria capaz de reencarnar. Mas que pena que a outra parte já havia percebido tudo. 507, pós-guerra estrondo. Ao puxar a adaga, uma bela Magus ruiva agarrou o colar de esmeraldas do Magus sem expressão. Comando, GKLM. Depois de uma série de feitiços, a aura do colar de pedras preciosas explodiu, como se um gigante de guerra em miniatura tivesse emergido de seu núcleo. Vá o mais longe possível daqui, iniciando o procedimento de autodestruição. Depois que ela emitiu friamente o comando, o colar nas mãos da Magus feminina imediatamente se transformou em cinzas. Pouco depois, todo o seu corpo foi envolvido por uma chama verde escura, desaparecendo no ar. O exército aliado do quartel-general foi lançado em confusão. Imediatamente se tornou uma bagunça e alguns dos soldados já haviam escolhido recuar. Muito bom. Muito bom. O departamento de cobras sombrias do seu clã Ouroboros até se infiltrou em nosso principal posto de comando. O consciente no meio cerrou os dentes. Como eu iria saber? Em seu coração, Lei Lin revirou os olhos. Anteriormente, sua posição no clã Ouroboros não era aquela em que ele seria exposto a tais coisas, mas isso não o impediu de improvisar. A guerra é sempre inescrupulosa. Agora, a escolha é sua. Com o estado atual do exército aliado, temo que, mesmo sem atacarmos, ele cairá imediatamente no caos. Lei Lin falou com muita confiança, como se fosse ele quem havia enviado a espiã. A besta Kiasa rosnou, abandonando a luta com o Duo Serpente Anilator enquanto corria para as regiões externas, fazendo o chão tremer vigorosamente. Os soldados do exército, aliado em seus arredores, viraram carne picada um após o outro. Grandes pedaços de carne caíram de seu corpo enquanto corria. Esta foi a ativação do comando de autodestruição anterior. Vendo isso, muitos dos conscientes ficaram em silêncio, e logo começaram a conversar uns com os outros. Em vez disso, Lei Lin sorriu com confiança. Agora, eles estavam evidentemente realizando um trabalho árduo, mas pouco recompensador, e estavam hesitantes. E agora mesmo, o mais teimoso rei da Montanha Azul havia mudado de oposição a ele para ser um apoiador. Com essas mudanças, a força forte que tinha pelo menos 2 votos passou a decidir entre as duas escolhas anteriormente equilibradas. De fato, após um breve momento, o grande consciente emitiu enormes ondas de força da alma, comunicando-se com os muitos soldados do exército aliado. Depois de receber ordens, os cavaleiros Azur e Rain, assim como os outros numerosos magos aliados,
Começaram a recuar gradualmente. Apenas o Demon Magus Army, e algumas outras pequenas organizações como o Arm of Vengeance, mantinham suas posições com um olhar de desamparo em seus rostos. Você ganhou desta vez. O grande consciente falou de frente para ele. Obrigado a todos. Só preciso preservar o território central, que é o pântano fosforescente. Quanto a esta guerra, coloque a culpa na cidade dos pecados, Nefaz e naquele braço da vingança. Lei Lin parou enquanto estava à frente, falando com uma leve reverência. O que ele quis dizer foi manter a situação atual, fazer o adversário entregar todos os territórios que ocupava e não investigar as responsabilidades de outras forças. Lei Lin havia considerado as coisas completamente. Por causa do apoio dos três duques, o clã Ouroboros poderia originalmente manter um território tão grande. Agora, apenas com ele, os resultados desta guerra foram considerados um sucesso. Além disso, com sua atual força frágil, formar rivalidades com tantas forças da Estrela da Manhã era irreal. Ele só poderia atribuir alguns bodes expiatórios para resolver o problema. O braço da vingança foi originalmente uma escolha predeterminada. Com a adição de Nefas, que já havia perdido sua proteção Morningstar, foi o suficiente. Muito bem. Você fez a escolha certa. Um toque de rara gentileza flutuou na voz do consciente. Acredito que no futuro, nos tornaremos bons amigos. As interações entre aqueles no Reino da Estrela da Manhã eram simples assim. Uma vez que eles perceberam que não poderiam aniquilar completamente a outra parte, era muito normal se humilhar para formar bons relacionamentos. Duas grandes forças em conflito acalorado às vezes podem enterrar o machado no dia seguinte. Tudo isso definitivamente não estava desvinculado dos magos da Estrela da Manhã que os apoiavam. Se não fosse por Lei Lin surgindo do nada desta vez, como esses lobos famintos teriam sido tão fáceis de convencer? Talvez todo o clã Ouroboros tivesse sido engolido sem deixar vestígios. Hoje, muitos conscientes desapareceram, e somente neste momento Lei Lin lentamente soltou um suspiro de alívio. Ele sabia que, pelo menos por enquanto, o clã Ouroboros havia superado sua situação. Se Lei Lin. Se Lei Lin. Se Lei Lin. No chão, muitos dos Sualocks da linhagem tinham ferimentos em seus corpos. Enquanto observavam a retirada do exército aliado, eles não podiam deixar de se alegrar. Especialmente ao ver o olhar de Lei Lin, era como se tivessem visto uma divindade. Faisal, que viu a cena, só conseguiu sorrir amargamente, para si mesmo. Ele sabia que a partir de então, todo o clã Ouroboros provavelmente cairia nas mãos do Alok Estrela da Manhã flutuando acima. Ponto. Hugo. Eu. Onde é isso? Freya gemeu. Depois de acordar, ela olhou para o teto familiar com um pouco de desorientação em seus olhos. De repente, a devastadora Grande Guerra, o sangue e a carne voando por toda parte, a aparição de um Morningstar, magos emergiu um por um em sua mente. No final, estava aquele par de olhos gentis. O chefe acordou. As duas lindas empregadas ao lado notaram Freya chegando e imediatamente se alegraram, saindo correndo. Depois de um momento, Freya, que havia recuperado sua astúcia e capacidade habituais, arrumou suas roupas e sentou-se ao lado da cama. Ouvindo os muitos anciãos que correram para cá, bem como a narração de Julian, seus pequenos lábios se abriram lentamente. Isso significa... Lei Lin. Oh não! Se Lei Lin já avançou para o nível 4, para o Reino da Estrela da Manhã? Freya murmurou, insegura do sentimento em seu coração. Anteriormente, foi por ter sido conduzida por Lei Lin que ela se isolou para cultivar e avançar para a fase cristal. Ela originalmente pensou que o havia afastado, mas mal sabia ela que Lei Lin exibiria uma força tão grande na fase de cristal depois disso, mesmo avançando antes dela. Agora, ele havia rompido o gargalo da Estrela da Manhã diretamente, alcançando o sonho de muitos dos magos do continente central, nível 4. Além disso, ele até matou o caçador de demônios Cyril com um golpe, e com uma postura determinada remediou a situação perigosa do clã Ouroboros. Então, mesmo sem eu perceber, a distância entre nós já cresceu tanto. Os olhos de Freya ficaram quentes, quase lacrimejando. No entanto, depois de ter treinado por tanto tempo, ela conseguiu segurá-lo com força de vontade, não exibindo a menor emoção em seu rosto. Sim. De acordo com o diagnóstico anterior de Lei Lin, sua força espiritual está esgotada. Você precisa de mais descanso. Julian olhou para Freya cuidadosamente,
fazendo contato visual com a maioria dos anciãos do clã. No fundo de seus corações, eles ficaram extremamente impressionados com o apoio anterior de Freya a Leilin. Agora que ele havia sido promovido ao Reino Estrela da Manhã, mesmo obtendo o grande poder de fazer mudanças no clã Ouroboros, ele definitivamente favoreceria seu clã no futuro. Mesmo alguns anciãos lançaram olhares para Freya. Por estar gravemente ferida, o rosto de Freya estava ligeiramente pálido, mas não encobria sua expressão comovente. Era um olhar lamentável. Se este líder do clã pudesse hipnotizar-se Leilin, o clã não seria capaz de introduzir uma linhagem Kemoin do nível Estrela da Manhã? Apenas o simples pensamento disso fez esses anciãos ficarem vermelhos e seus corpos tremerem, incontrolavelmente. Não precisa, eu gostaria de vê-lo. Freya pegou a jaqueta de pele grossa, colocou-a sobre os ombros e saiu. O físico de um Warlock da fase de cristal estava além da imaginação. Com apenas um breve descanso, o corpo de Freya estava mais ou menos recuperado, sem problemas para ela se movimentar sozinha. Julian queria segui-la inicialmente, mas foi interrompido por um ancião com um sorriso estranho. O coração do regime do clã Ouroboros era originalmente um senado formado pelos 3 Warlocks Morningstar. No entanto, com Leilin como o único que restava, ele poderia naturalmente decidir tudo como desejasse. Ele não trabalhava mais em sua própria mansão, mas no salão mais luxuoso da sede. Muitos Warlocks de alto escalão curvaram-se humildemente, aguardando ordens do jovem Magus, no trono. A seção Dark Serpente, os militares, o departamento técnico. 57 marqueses, assim como muitos condes e viscondes anunciaram sua lealdade a Vossa Alteza. Eles estão todos dispostos a seguir Sua Alteza e reverenciá-la como o maior veterano do clã Ouroboros. Um sorriso de lisonja pairava no rosto de Faisal. Como o cão mais leal, suas costas estavam curvadas quase 90 graus quando ele relatou a Leilin. Muito bom. Leilin agora usava um manto de platina bordado com uma feroz serpente negra. Nas luzes e cores vibrantes, até o totem da serpente gigante Kemoin estava no manto. Nas laterais do manto, muitas runas foram costuradas com fino fio dourado. O manto em ser um artefato mágico de baixo grau. E Leilin, que usava, parecia muito mais majestoso por isso. Estar no trono era como ser o poder central do universo, e isso o fazia transbordar de dignidade. Enquanto observava Faisal e os outros Warlocks dando-lhe uma quantidade anormal de respeito, um sorriso brincalhão apareceu no canto dos lábios de Leilin. Desde o fim da guerra, esses Warlocks imediatamente o coroaram senhor, mostrando o maior respeito por ele. A regra é forte, essa sempre foi uma verdade fundamental. Além disso, com a força atual de Leilin e a reputação de salvar o clã de sua situação perigosa, mesmo que discordassem, ele poderia forçar um massacre sobre seus subordinados. Naquela época, as coisas não seriam mais tão simples quanto entregar o poder. Portanto, esses Warlocks eram muito obedientes, com medo de Leilin encontrar suas fraquezas. Tump. Depois que Freya entrou no corredor, 2 fileiras de Warlocks imediatamente a encararam, exercendo uma pressão que nem mesmo ela poderia suportar. Serpente de sangue Marquis Freya cumprimenta-se Leilin. Freya também não tinha certeza dos sentimentos em seu coração e apenas se curvou respeitosamente. Todos, exceto Freya, saiam. Leilin assentiu. As 2 fileiras de Warlocks imediatamente saíram de maneira ordenada, fechando a porta, silenciosamente para dar espaço para Leilin e Freya. O que há de errado? Leilin desceu, observando Freya ligeiramente obstinada, mas confusa e medrosa, capturando com precisão o traço de medo profundo em seus olhos. Você realmente está diferente agora. Freya murmurou baixinho enquanto observava o jovem feiticeiro heróico diante dela. De sua aura que era tão calma quanto o oceano que tinha uma extraordinariedade, pode-se dizer que ele realmente avançou para aquele rebuscado reino da Estrela da Manhã e provavelmente era ainda mais forte que seu mentor. Era só isso, um Leilin tão poderoso deu a Freya uma vontade de chorar. 508. Agir com uma varredura de sua força da alma. Tudo sobre Freya foi revelado na frente de Leilin. Seus ferimentos estão praticamente curados, embora seu mar de consciência ainda precise de nutrição. Eu recomendo a poção do espírito da serpente gigante. Já existem muito poucos Warlocks da fase de cristal como você no clã Ouroboros. Leilin suspirou. Após a grande batalha, os cerca de 10 arcanos da fase de cristal diminuíram em número para lamentáveis 7 ou 8.
Mesmo o mais velho de Lelin, Lucien, teve o azar de perder a vida nas mãos da Legião Vegetal. Em uma situação como esta, onde restavam poucos trunfos, Lelin sabia que, embora estivesse no comando, cada cristal paz e magus era um recurso precioso. Muito obrigado, meu senhor. Freya curvou-se, aparentemente muito solene. Oh, certo. Mais uma coisa. Espero que a família da Serpente de Sangue possa me ajudar a organizar minha cerimônia da Estrela da Manhã. Morningstar Magi tinha status muito elevados no continente central, especialmente porque era muito difícil avançar. Cada instância disso foi uma questão alegre e digna de celebração com um enorme círculo de amigos e foi até uma grande cerimônia para todo o continente. Com base nas práticas convencionais, cada aparição de um Morningstar Magus significava que deveria haver algo como uma cerimônia. Este foi um anúncio de poder, que foi ainda mais importante para o clã Ouroboros, dado o seu estado atual. Os Swalocks da linhagem, que estavam em estado de caos, precisavam desesperadamente de uma explosão de motivação. Será uma honra para minha família fazê-lo. Deixar para a família significava valorizá-la. Fosse o que fosse, isso era benéfico para a família da Serpente de Sangue. Como líder, Freya não podia rejeitá-los. Nem tinha motivo para fazê-lo. Também estou planejando divulgar outra notícia durante a cerimônia. Observando Freya, que estava mordendo os lábios com um olhar estranho no rosto abaixo dele, Lelin sorriu. O que é isso? Depois da cerimônia, vou organizar um grande casamento e casar você com minha família. As palavras que saíram da boca de Lelin foram devastadoras, deixando Freya completamente atordoada. Casar com alguém da sua família? Freya repetiu como um mantra, suas feições infantis perplexas. Lelin era um Alok que havia se juntado recentemente e basicamente não tinha apoio de nenhuma família de linhagem. Sim, a família Fallier. Embora haja apenas eu no continente central por enquanto, acredito que nos tornaremos a primeira família do clã Ouroboros. Nós até nos tornaremos a melhor de todas as famílias de linhagem. Lelin tocou seu nariz. Embora ele fosse o único Alok em sua família e parecesse lamentável, Lelin não se importava. Afinal, como uma família com um Magus Estrela da Manhã poderia ser comum? Com sua linhagem pura, as chances de seus descendentes avançarem eram muito maiores do que para outros Aloks. Em pouco tempo, seria capaz de se tornar a maior família do clã Ouroboros. O continente central era muito grande. Embora Lelin agora controlasse o clã Ouroboros, ele precisava desenvolver uma organização que fosse exclusivamente dele. Como poderia haver algo que pudesse derrotar uma família que ele mesmo criou? Outros teriam outra camada de restrições de linhagem, e isso contaria como seguro para ele. Além disso, aquele que já havia alcançado o Reino Estrela da Manhã não precisava mais se preocupar com o vazamento de informações sobre a pureza de sua linhagem. Ele agora tinha força suficiente para se proteger. Como ele precisava de uma feiticeira para espalhar sua linhagem, Lelin naturalmente escolheu Freya. Em primeiro lugar, ela era limpa e honesta e o tratava bem. Ela parecia bonita também. O que mais havia para hesitar? E se eu rejeitar você? Freya mordeu os lábios, ligeiramente relutante. Embora ela gostasse de Lelin, ela não queria que as coisas fossem assim. Você não pode rejeitar de qualquer maneira. Eu governo o clã Ouroboros. O tom de Lelin não podia ser questionado. As bordas dos olhos de Freya ficaram vermelhas e ela segurou levemente as mãos de Lelin. Eu sei que você não está disposto a fazer isso porque espera que eu me case com alguém de sua família, e não o contrário. Isso está certo. Lelin viu completamente através de Freya. No fundo, Freya ainda esperava trazer Lelin para a família Blood Serpente, mas isso obviamente não era possível. O Lelin agora definitivamente não concordaria com isso. Mesmo antes de avançar, ele só conseguia que os outros fizessem o que ele desejava, e nunca houve casos em que outros o levaram a fazer algo. Era preciso reconhecer que Lelin era um machista. Ele se casaria com Freya por vontade própria, e não porque fosse grato a ela. E ele definitivamente não se casaria com alguém da família dela. Você sabe de tudo isso, mas por quê? Freya levantou a cabeça, o rosto brilhando com lágrimas enquanto ela protestava. Ao vê-la reagir dessa maneira, Lelin sabia que ela havia se decidido e não pôde deixar de rir, porque eu sou mais forte do que você. Isso é o que você está destinado a fazer. Força governou o Magus World. Esta era uma verdade indiscutível. Como Freya havia cedido completamente,
Leilin suavizou o tom e começou a consolá-la. Não se preocupe. Eu cuidarei naturalmente de sua família. Quando temos muitos filhos, posso até enviar um filho para a família da serpente de sangue. Esta foi uma tentativa de pacificá-la. Já que Frey havia feito tanto por Leilin, ele tinha que retribuir. No entanto, a natureza de Leilin era tal que ele teve que tomar a iniciativa, em vez de ser implorado para agir. Ao ouvir essa garantia, Frey sentiu, finalmente à vontade. Leilin percebeu que Frey havia acenado levemente com a cabeça e concordado, e riu muito disso. A batalha que aconteceu no Phosphorescence Swamp varreu o continente central como um redemoinho. Em particular, a aparência excepcional e poderosa de Leilin, de como ele matou o caçador de demônios Cyril e causou sua queda, aumentou o entusiasmo pela situação ao extremo. O caçador de demônios Cyril não era ninguém, mesmo entre os círculos da Estrela da Manhã. Em vez disso, provou-se que sua força superava as massas e, como um recém-avançado feiticeiro da Estrela da Manhã, Leilin foi capaz de causar sua queda. Tal força imediatamente levou ao pavor de outros magos Estrela da Manhã. Do lado de fora, parecia que não apenas os exércitos aliados que atacaram o clã Ouroboros se retiraram completamente de regiões-chave como o Pântano da Fosforescência, mas também traçaram uma certa linha de isolamento, aparentemente querendo evitar conflitos. Após a queda do corpo principal do Morningstar Magus Cyril, Nefas, a cidade do pecado, caiu em um estado de confusão. Os magos não eram pessoas boas desde o início, e a maioria era composta por bandidos cruéis e aqueles com sentenças de morte para eles. Sem a repressão de Cyril, o lugar ficou repleto de violência. As áreas ao redor de Nefas gradualmente caíram ainda mais no caos conforme as notícias sobre a morte do clone de Cyril chegaram, confirmando sua queda. Nesse período, os feitiços voaram por toda a cidade e a arquitetura foi engolfada por um mar de chamas. Como muitos Demon Magia alegremente invadiram a Torre Magus de Cyril e estavam preparados para saquear o lugar como desejassem, grande número de exércitos Magus de elite de repente desceu sobre eles. Sob a supressão do exército Magus, bem como com a ajuda de um Morningstar Magus, o caos em Nefas diminuiu. Depois de perder o poder de dissuasão de Cyril, os indefesos Nefas basicamente se transformaram em uma gigantesca mina de ouro, atraindo os interesses de muitos magos Estrelas da Manhã. Isso foi especialmente verdadeiro para aqueles poucos Morningstar Magia no exército aliado original. Em nome de seus camaradas, eles despacharam forças e tomaram a cidade, compensando todas as perdas anteriores. Quando o assunto com Nefas terminou, uma notícia ainda mais surpreendente se espalhou pelo continente central. Aquele que causou a queda de Cyril com base em sua própria força e, assim, protegeu o clã Ouroboros, o Magus Estrela da Manhã Leilin Fallier, convidou muitas organizações amigas para sua cerimônia da Estrela da Manhã. Em resposta a este convite, muitas organizações de grande porte que intencionalmente mantiveram distância devido ao seu desdém pelo clã Ouroboros viram uma chance de reparar esse relacionamento e enviaram pessoas para comparecer. Outras organizações também viram a cerimônia como uma grande chance de descobrir a situação dentro do clã Ouroboros e entender melhor a força de Leilin. Eles também enviaram espiões ou enviados. Durante esse tempo, numerosos Magi correram em direção ao Pântano da Fosforescência, fazendo com que o pântano fervilhasse de vida, um grande contraste com o silêncio mortal normal. Dentro da sede da cidade, Leilin reclinou-se confortavelmente no sofá, ouvindo a Magus relatar ao lado dele. Os mensageiros que enviamos retornaram em sua maioria com respostas positivas. A maioria dos emissários dessas organizações já partiu. Recentemente, Phosphorescence Swamp não tem estado muito organizado. Embora os preparativos para a cerimônia estejam concluídos, acho que é necessário preparar algumas contingências de emergência. Freya encostou-se no sofá enquanto segurava inúmeros arquivos e usava um par de óculos sem armação, aparentemente muito ocupada. Vamos fazer o que você diz? Além disso, os Warlocks da linhagem de Spirit Circle e o Indie Wallflyer estão prestes a chegar ao quartel-general. Você precisa de um tempo para conhecê-los. Depois de terminar seu relatório, Freya riu delicadamente e se afastou do sofá, saindo rapidamente. Depois que ela saiu, a expressão de Leilin ficou séria. Ele calçou luvas brancas e produzia uma espada quebrada. Essa espada tinha um estilo de fundição nos tempos antigos. Era frio e cortante, e nem o tempo poderia fazer nada para enfraquecer sua firmeza.
Havia até vestígios de sangue dourado na lâmina. Eu nunca esperei que a linhagem do Filho do Sol e a Asa do Sol chegassem às minhas mãos. Sentindo a poderosa força da linhagem no punho da espada, uma sugestão de sorriso se revelou nos lábios de Lei Lin. Essa espada quebrada foi um dos tesouros do leilão da Montanha Azure. Ciri usou descaradamente seu status e pressionou os outros para que ele pudesse comprá-lo. Lei Lin realmente queria colocar as mãos nele, mas, para começar, ele não tinha cristais mágicos suficientes. Além disso, ele não se atreveu a enfrentar Ciri. No entanto, isso não era mais um problema. Até o corpo principal de Ciri caiu nas mãos de Lei Lin. Os itens que ele havia acumulado e trazido em seu corpo naturalmente foram gentilmente aceitos por Lei Lin. Além de muitos materiais preciosos e incontáveis cristais mágicos, o que ele realmente desejava era este item, BIP. Técnica de meditação de alto nível, Wing of Tsum gravada, Wai-Chip, transmitido. Espero que seja útil para o aluno de Kemoin. Lei Lin suspirou, segurando bem a espada gigante. A pupila de Kemoin era meramente uma técnica de meditação de alto grau com o 4º nível como limite. Era impossível progredir mais. Para Lei Lin, isso era absolutamente inaceitável. 509. Comemoração com base nas tradições do continente central. As técnicas de meditação de alto grau tinham um mínimo de 4 níveis, permitindo que os magos entrassem no reino da Estrela da Manhã. As técnicas de meditação de alto nível precisavam ter 6 ou mais níveis, permitindo que os magos entendessem o caminho para o amanhecer. O pupil de Kemoin tinha apenas 4 níveis e era considerado o último do grupo entre as técnicas de meditação de alto nível. Lei Lin naturalmente esperava que o Aishi pudesse simular o resto dos níveis. Lei Lin estava tentando resolver a questão dos grilhões da linhagem desde que avançou para o reino da Estrela da Manhã. A simulação de técnicas de meditação foi muito importante. A Asa do Sol também era uma técnica de meditação para o Alox de linhagem, e havia 6 níveis completos. Certamente seria extremamente útil para completar o aluno de Kemoin. Como ele também tinha a linhagem do Filho do Sol, ele poderia tentar purificá-la. Embora o clã Oakheart já tivesse confirmado que a linhagem havia perdido toda a vitalidade, Lei Lin ainda tinha alguma confiança de que poderia restaurá-la. O filho do antigo Sol era um ser que poderia atingir o nível 6 quando amadurecido. Era até um sol fixo para vários mundos pequenos e, portanto, a melhor linhagem que Lei Lin havia conseguido até hoje. Com isso, posso começar os experimentos de linhagem. Depois de avançar para o reino da Estrela da Manhã, muitos experimentos antigos de linhagem e coisas como os experimentos interplanares poderiam ser realizados independentemente. Lei Lin estava extremamente ansioso para gastar todo o seu tempo nisso. No entanto, ele ainda levou algum tempo para encontrar os emissários do Spirit Circle e o Indwolflir no dia seguinte. Não foi apenas o clã Ouroboros que manteve a linhagem de Alox no continente central. Havia outras organizações e famílias que herdaram linhagens antigas, formando uma aliança gigante. No entanto, os 3 magos Estrela da Manhã do clã Ouroboros desapareceram repentinamente, resultando em uma queda em seu valor. Portanto, nenhuma ajuda foi concedida. Lei Lin entendeu isso muito bem, pois mesmo ao salvar aliados, era preciso ver se eles eram poderosos o suficiente. Caso contrário, eles só estariam trazendo problemas para si mesmos. Além disso, as várias organizações Sualok não eram exatamente unidas. Havia conflitos, e uma aliança frouxa era basicamente tão boa quanto uma inexistente. Claro, as coisas eram diferentes com a ascensão de Lei Lin. Foi especialmente assim depois que ele mostrou sua força. Todos esses ex-aliados correram para consertar seu relacionamento. Spirit Circle e o Indwolflir eram as 2 maiores organizações Sualok de linhagem que o clã Ouroboros era próximo. Ciri Lei Lin é tão jovem. Isso estava totalmente fora das minhas expectativas. No momento em que se encontraram, os 2 Sualoks ficaram maravilhados com a abundante força vital que transbordava em Lei Lin. Os magos obviamente não confiavam nas aparências para determinar a idade. Eles geralmente tinham seus próprios métodos exclusivos para determiná-lo. No entanto, não importa de que ângulo olhassem, Lei Lin era extremamente jovem. Ele não era como aqueles magos que estavam chegando ao fim e pareciam jovens por fora, mas ainda exalavam um cheiro de podridão. E vocês 2, por favor. Lei Lin agora estava vestido com um manto de platina que era um equipamento mágico, dando a ele uma aura mais elegante. Com sua experiência em controlar lugares como a Twilight's Zone,
Ele já havia desenvolvido uma aura distinta de governante na forma como tratava os outros, o que o tornava ainda mais convincente. Enquanto os dois emissários ficaram surpresos com a idade de Lelin, o próprio Lelin também ficou chocado. Ele podia sentir a energia da massa pontual nesses dois emissários. Em outras palavras, eles também eram Warlocks Morningstar. Parece que essas duas organizações estão levando isso muito a sério. O sorriso no rosto de Lelin tornou-se ainda mais acolhedor quando ele convidou os dois feiticeiros para o sofá de seu quarto. Freya trouxe 3 xícaras de café, curvando-se para as 3 sem reservas enquanto saía rapidamente. A propósito, ainda não perguntei seus nomes. Lelin sorriu enquanto falava. Ah, olhe para mim. Fiquei tão surpreso quando vim que não me apresentei. Que indelicado da minha parte. Um magus com inúmeros tentáculos em seu rosto que parecia uma cabeça de polvo gigante espalmou um tentáculo em sua testa e respondeu, eu sou Paul, do Spirit Circle. Senhor Paulo. Lelin assentiu em reconhecimento, parecendo sério. A linhagem espiritual que o círculo herdou veio de uma criatura estranha, Audite sugadora de espíritos. Dizia-se que este ser não só tinha um corpo espiritual único, como também gostava de sugar os sucos cerebrais de seres inteligentes tinha a estranha habilidade de espiar o espírito de alguém. O que fez incontáveis Warlocks de linhagem arrancarem seus cabelos em frustração foi que essa Audite sugadora de espírito não era uma criatura de linhagem. No entanto, o Audite Warlock sugador de espírito original fundiu a habilidade dessa criatura em sua própria linhagem e a transmitiu, resultando neste estranho ramo da linhagem de Warlocks. Este ramo foi chamado de Spirit Warlock e tinha uma força muito especial. Eles eram mais parciais em relação aos ataques à mente e era difícil resistir a eles. Nesse ponto, Lelin não pôde deixar de olhar em seus olhos. Na cabeça do polvo gigante havia um par de globos oculares escuros sem pupilas, parecendo os olhos de um peixe morto. No entanto, no momento em que seus olhares se encontraram, Lelin sentiu como se seu coração estivesse sendo despojado e exposto diante dele. A massa pontual em seu corpo retumbou, e a força da alma varreu. O desconforto desapareceu instantaneamente e Lelin imediatamente ficou em guarda, embora sorrisse para outra parte. Eu sou Felipe da Toca do Lobo do Vento. Saudações, senhor. O outro era um homem branco de meia idade, corpulento. Seu rosto e corpo estavam cheios de cabelos e suas costeletas eram muito retas. Comparado aos Warlocks espirituais, o Índio Wallfire era uma organização Warlock de linhagem ortodoxa que herdou a linhagem dos antigos Lobos do Vento. Eles eram excepcionalmente sensíveis às partículas elementares do vento. Além disso, o Índio Wallfire era uma organização Warlock de linhagem muito conhecida no continente central que mantinha boas relações com outros Warlocks. Eles tinham raízes muito profundas. Sir Philip e Sir Paul. Lelin acenou com a cabeça. É uma honra para vocês dois comparecerem à minha cerimônia. Fosse Lelin ou os outros 2 feiticeiros, todos estavam muito satisfeitos. Embora não houvesse discussões profundas, este foi um bom começo. Depois disso, no entanto, Lelin não conseguiu se sentir feliz, pois os 2 Warlocks lhe trouxeram notícias chocantes. Relâmpago de Júpiter? Depois de descobrir inesperadamente quem foi o responsável por atacar o clã Ouroboros, a expressão de Lelin ficou sombria. Mesmo que ele não tivesse conhecimento do Círculo da Estrela da Manhã antes de seu próprio avanço, até ele tinha ouvido falar da fama desta organização no continente central. Comparado a organizações como Nefas e Azure Mountain City, o Relâmpago de Júpiter era ainda mais tremendo e talvez até superasse o clã Ouroboros. Era uma sombra que pairava sobre o continente e talvez fosse mais semelhante a uma guilda de bandidos. Ele regularmente assumia assassinatos, recompensas e coisas do gênero, preferindo incitar o caos e explorá-lo. A razão pela qual eles eram tão destemidos era devido ao manipulador por trás deles. Era um magus da lua radiante. Um radiante Moon Magus também era um ótimo magus de nível 5, e eles eram ainda mais raros que Morningstar Magi, bem como muito mais formidáveis. Em todo o continente central, provavelmente havia menos de 20 deles. Pode-se dizer que, além dos poucos magos de amanhecer, o resto deles dividiu o continente central entre si. Ouvindo que o clã Ouroboros estava sendo alvo de tal pessoa, até mesmo Lelin não pôde deixar de suar frio. Paul e Felipe trocaram um olhar e, percebendo a expressão pacífica de Lelin, assentiram. Não se preocupe.
Como aliados, forneceremos uma certa quantidade de assistência, de modo que pelo menos o radiante Moon Magus provavelmente não lidará com você pessoalmente. Você quer dizer que se os outros magos da Estrela da Manhã do Relâmpago de Júpiter atacarem, eu tenho que enfrentá-los sozinho? Leyline revirou os olhos por dentro, mas sua expressão era de gratidão. Muito obrigado. Na verdade, ele tinha sérias suspeitas de que essas duas organizações queriam que eles lutassem. Talvez eles tenham sido os únicos a provocar o Relâmpago de Júpiter, e agora estavam fingindo levar o peso do dano para o clã Ouroboros, e não foram sinceros sobre o envio de ajuda. Claro, ele não era criança e não acreditaria em tudo que esses magos da Estrela da Manhã lhe contassem. Ele só confiaria neles depois de realizar suas próprias verificações. Esta era uma questão muito simples. Embora ele não estivesse familiarizado com o consciente da Estrela da Manhã, ele já havia registrado as flutuações da aura. Com mais amostras do Morningstar, ele poderia fazer comparações. Ele até tinha um espião como o Azure Mountain King, então a informação não era um problema. Ao pensar no Rei da Montanha Azure, o humor sombrio de Leyline se dissipou e ele começou a antecipar a cerimônia de ascensão. Ponto. Estrondo. 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 Inúmeros fogos de artifício gigantes explodiram no ar. A sede do clã Ouroboros havia sido pintada e agora não tinha mais vestígios da batalha. Havia até flores frescas e serpentinas ao longo de todos os caminhos. Todos os convidados das outras organizações do continente central tinham sorrisos sinceros em seus rostos. Sob a orientação dos feiticeiros do clã Ouroboros, eles seguiram em direção ao coração da cidade. Este era um palácio construído às pressas para Leyline, o local da cerimônia. A fim de bajular o único Alok Morningstar na organização, bem como o marido do líder de sua família, os Warlocks da família Serpente de Sangue fizeram tudo o que puderam e organizaram tudo ordenadamente. Eles até se esforçaram e trouxeram bebidas e iguarias luxuosas, muitas das quais eram recursos únicos no mundo Magus que poderiam aumentar a força espiritual e os efeitos da meditação. Eram tantos que pareciam muito baratos, e isso resultou em olhares de admiração e surpresa. Muitos convidados estavam reunidos em um salão, embora estivessem claramente separados em dezenas de pequenos círculos. Bloodline e Alox e Magi tinham 2 grandes círculos, e dentro deles, outros 10 ou mais foram formados com base em vários fatores como poder, classificação, nível de intimidade e assim por diante. Os feiticeiros e magos eram como as damas e cavalheiros da alta sociedade, conversando com cortesia e ocasionalmente brindando uns aos outros. A atmosfera era harmoniosa e era impensável que algumas pessoas aqui estivessem ansiosas pela morte da outra parte apenas alguns dias atrás. 510. Assumindo o posto, é hora de começar a cerimônia. O tom de Parker transmitia seu alto astral e entusiasmo. Ele estava vestindo o terno de um compere, e seu cabelo estava elegantemente penteado. Seu investimento anterior nessa época lhe rendeu mais retornos. Leyline estava avançando na velocidade da luz, muito além de suas próprias previsões. Isso o fez sentir como se estivesse em um sonho. Com alegres aplausos unânimes, Leyline pisou nas pétalas de flores colocadas em seu caminho ao entrar no salão, vestindo um manto mágico com uma coroa de ouro na cabeça. No mesmo momento, uma força dominadora e horripilante semelhante à de uma besta antiga foi lentamente liberada de seu corpo. De seus olhos, podia-se ver vagamente a imagem de uma enorme serpente negra com várias dezenas de milhares de metros de comprimento. Estrela da Manhã. A formidabilidade de uma verdadeira Estrela da Manhã fez muitos magos e arcanos curvarem suas cabeças respeitosamente para recebê-lo. Alguns dos emissários mal-humorados também ficaram tão impressionados com sua aura que também se curvaram, embora de má vontade. De acordo com as regras, os arcanos do clã Ouroboros que forem promovidos ao reino da Estrela da Manhã adquirirão fundamentalmente o nobre título de Duque. Parabéns a você, Duque Fallier. Faisal se aproximou e cerimoniosamente entregou um cetro em forma de cobra incrustado com cristais negros para Leyline, que o aceitou sem esforço e o ergueu. Numerosos Warlocks de linhagem se levantaram e se curvaram em saudação. Saudações, Duque Leyline. Esta era uma tradição do clã Ouroboros, algo compartilhado por muitas outras organizações de magus. No entanto, para o próprio Faisal fazer isso, significava que Leyline já havia conseguido suprimir conflitos internos. Vendo isso se desenrolar, muitos emissários influentes ficaram em profunda reflexão. A cerimônia deve começar.
Parker gritou depois que Leilin se sentou. O emissário de Rustico Outlands, Louis, cumprimentou Duque Leilin. Um velho vestido com um terno vermelho assumiu a liderança e saudou Leilin. A promoção do Senhor Estrela da Manhã é uma grande ocasião para todos nós no continente central. Este é um presente de nosso mestre. A comitiva de pé atrás dele levantou o pano de uma bandeja para revelar uma pedra brilhando com brilho. Uma pedra astral. Uma pedra astral tão grande é realmente rara. Rustico Outlands é tão magnânimo. Os comentários dos visitantes ao redor eram incessantes. Leilin acenou com a cabeça e sorriu, evidentemente muito satisfeito. Essas oportunidades de receber brindes sem obrigações sempre foram bem-vindas. Acabei de ser promovido à Estrela da Manhã e minha necessidade de pedras astrais é inegável. Agradeça ao seu mestre em meu nome. Leilin expressou seu contentamento e o emissário ficou encantado. Ele se curvou novamente e recuou. Duque, Leilin. Eu sou o emissário da família Falor e apresento a vocês uma carona particular personalizada, a Serpente Colossal. Outro emissário deu um passo à frente e apresentou um controlador central. No meio dela, podia-se ver a imagem de um dirigível particular. O detalhamento e ornamentação da estrutura do navio de guerra eram vívidos e completos. Isso é muito atencioso da sua parte. Leilin acenou com a cabeça. A família Falor controlava toda a rede de dirigíveis. Eles também tinham o apoio do Monarca dos Céus, e presentear cada Estrela da Manhã recém-promovida com sua própria aeronave era sua tradição. Como tal, Leilin expressou: agradeço a gentileza do chefe Falor e do Monarca dos Céus. Percebendo que Leilin havia entendido suas intenções, o emissário curvou-se, respeitosamente e recuou. Quase imediatamente, outro emissário deu um passo à frente. A etiqueta para esta cerimônia era complicada, mas Leilin ainda tinha que recebê-los um por um e expressar sua boa vontade. Seria extremamente importante e benéfico para o clã Ouroboros. Leilin estava cheio de entusiasmo e era todo sorrisos. Ele conversou casualmente com muitos dos emissários com facilidade, sem demonstrar impaciência. Neste momento, um magus com cabelos castanhos que usava uma túnica prateada deu um passo à frente. Impressionantes ondulações emitidas de seu corpo sem restrição. Ele claramente não tinha boas maneiras e era desrespeitoso na frente de Leilin. Você veio com más intenções. Os olhos de Leilin se estreitaram e ele olhou para o magus. Saudações, meu senhor, de Collins Wolf, Júpiter's Lightning. Collins endireitou as costas e olhou diretamente nos olhos de Leilin sem uma pitada de medo. Collins é um dos mais capazes em Relâmpago de Júpiter. Ele claramente quer testar a força de Leilin como uma comparação básica. Paul comentou de lado, sorrindo para Felipe com uma taça de vinho na mão. As habilidades de Collins não são comparáveis às de Cyril. Vamos dar uma mãozinha para ele. Felipe esfregou o punho, os olhos brilhando de ambição. Não há necessidade. Duque Leilin é muito poderoso, nunca o subestime. Os olhos de peixe morto de Paul brilharam com um sorriso. A atmosfera dentro do salão não parecia certa. Todos os olhos dos emissários estavam fixos no confronto entre as duas estrelas da manhã. Como era uma comemoração, Leilin e Collins não exageraram. Superficialmente, parecia que eles estavam apenas se encarando. No entanto, uma luta implacável de espadas cruzadas entre os domínios espirituais já havia se desenrolado sem saber. Alguns minutos depois, a cor começou a desaparecer do rosto confiante de Collins e gotas de suor apareceram nele. Testemunhando a cena, os outros magos pensaram ter visto um fantasma. Paul e Felipe trocaram olhares e ambos esboçaram sorrisos. Oh! Um momento depois, Collins tropeçou severamente alguns passos para trás. Embora não houvesse diferenças em sua expressão, a aura imponente em seu corpo havia desaparecido. Leilin, por outro lado, continuou sentado. Ninguém poderia dizer o que ele tinha em mente. Este é um presente do nosso chefe. Collins não ousava mais olhar Leilin nos olhos ao apresentar o presente. Logo depois, ele saiu às pressas. Todos os magos que testemunharam esse confronto silencioso ficaram mais fervorosos com Leilin. A folia durou até meia-noite. Depois de receber presentes abundantes, Leilin começou a conversar sobre sua experiência durante seu avanço. Era, de certa forma, seu meio de transmitir conhecimento. Afinal, muitos dos presentes eram magos de nível 3. Leilin foi próximo, apontando erros cometidos durante a construção da massa pontual, bem como outras dicas gerais.
Muitos magos de nível 3 ficaram intoxicados por esta informação essencial, e até mesmo alguns Morningstars caíram em pensamentos profundos. Quando chegou a hora de se dispersar, muitos relutaram em partir. Depois que o banquete acabou, Leilin optou por não descansar e, em vez disso, saiu para encontrar outro convidado em uma sala privada. Ilustre Rei da Montanha Azuri, nos encontramos novamente. Leilin sorriu calmamente e sentou-se em frente ao Magus. A pessoa aqui certamente era o Rei da Montanha Azuri. Ele possuía a mesma aparência de seu clone, com cabelos azuis e um par de olhos estrelados. Ele não compareceu a esta cerimônia representando Azuri Mountain City e, em vez disso, esgueirou-se sob o pretexto de uma missão diplomática. Ele se sentiu ameaçado por Leilin. Você pode me chamar de Zack. O Rei da Montanha Azuri falou em um tom profundo, sem nenhuma outra intenção de minar Leilin. Tudo bem, distinto Zack, vamos falar sobre a compensação que você deve fazer em relação ao meu território. Leilin recostou-se no sofá, entrelaçou as mãos. Ele estava extraordinariamente relaxado. Oportunidades para tal extorsão, onde um tirava vantagem da fraqueza do outro, eram muito raras. Claro. Seu povo, sua terra e qualquer outra perda, eu pagarei por tudo. Até pago o dobro, contanto que você prometa não vazar o assunto dos insetos da poeira estelar. Zack disse francamente. Ele apenas cedeu a Leilin porque Leilin conhecia seu maior segredo. Se essa informação vazasse, todo o clã Oakheart enfrentaria um desastre iminente, até sua própria vida estaria em perigo. Leilin estava bem ciente disso. Mas ele também sabia que a destruição do clã Oakheart e a queda do Rei da Montanha Azuri não lhe renderiam nenhum benefício. Por outro lado, tal extorsão tinha potencial para muitos lucros. Como tal, ele não se importava em deixar Zack partir. Contanto que lhe pagasse sua dívida, é claro. Não vamos falar sobre o território. Por enquanto, você destruiu minha torre Magus. Você não deveria me compensar com outro. Leilin riu com uma pitada de profundidade. Considere isso feito. Vou construir para você um que é exatamente igual. O Rei da Montanha Azuri respondeu com um tom rico e arrogante. Oh. Não. Acho que você entendeu mal alguma coisa. Leilin balançou o dedo. O que eu preciso é de uma torre Magus que corresponda ao meu status atual. Você entende? O que? Zack respirou fundo e imediatamente deixou escapar. Impossível. Isso é extorsão. Embora a Magus Tower anterior de Leilin fosse de qualidade consideravelmente alta, era adequada apenas para um Magus de nível 3. No continente central, qualquer coisa que atendesse ao nível Morningstar custaria mais, especialmente para Morningstar Magus Tower. O custo de construção de uma torre Magus classificada como Estrela da Manhã seria pelo menos 10 vezes maior do que a torre Magus anterior de Leilin. Mesmo que ele vendesse seu território, não poderia nem cobrir o custo de construir um nível dele. O pedido de Leilin foi como um leão mordendo um enorme pedaço de carne do corpo do Oakheart Clan. Com base na proposta de compensação de Zack, o Oakheart Clan não sofreria uma grande perda. Mas construir uma torre Magus classificada como Estrela da Manhã? Mesmo que Leilin recusasse todas as outras compensações, esse pedido sozinho ainda seria ultrajante. Na verdade, estou extorquindo você. Você não sabia? Leilin riu zombeteiramente. Comparado com o assunto sobre os insetos da poeira estelar e todo o clã Oakheart sendo apagado deste mundo, acho que é um bom negócio. Com a riqueza acumulada de Azuri Mountain City, não deve haver dificuldade em construir uma dessas Magus Tower, certo? Sendo repreendido por Leilin, o rosto de Zack endureceu enquanto ele cerrava os dentes com raiva. Ótimo. Esse é o caminho. Leilin sorriu, obviamente satisfeito. Sua expressão imediatamente mudou de hostil para amigável, e isso deixou Zack perplexo. Além da torre do Magus, não tenho outros pedidos, desde que você me ajude a construir um portão astral. Tendo percebido os limites da tolerância de Zack, Leilin naturalmente buscou mais benefícios sem escrúpulos. Afinal, Zack não iria apreciá-lo de repente se ele diminuísse seus pedidos, então ele poderia muito bem obter tantos benefícios quanto possível.